A taça de champanhe tremia entre os meus dedos, refletindo uma luz dourada fragmentada no meu vestido emprestado. O baile de caridade fervilhava à minha volta com conversas que eu não deveria ouvir, perfumes que eu não tinha dinheiro para usar e pessoas que olhavam através de mim, em vez de para mim. O salão de banquetes do Hotel Asterian brilhava com lustres de cristal que pendiam como chuva congelada sobre pisos de mármore polidos, até brilharem como espelhos. Eu não pertencia àquele lugar. Outra bebida, senhorita. Um empregado apareceu ao meu lado, com a mão enluvada de branco, a estender uma bandeja de prata. Não, obrigada. A minha voz soou fraca, até aos meus próprios ouvidos. Eu só estava ali porque a Sr. Whitmore, a minha vizinha idosa, que se tinha tornado uma espécie de avó substituta, tinha adoecido e insistido para que eu a substituísse. A instituição de caridade precisa de rostos jovens, disse ela, colocando o convite na minha mão. E você precisa de uma noite longe daquele restaurante horrível. Alisei o vestido azul escuro que a senhora Whitmore me emprestara, uma relíquia dos seus tempos de juventude que precisara de ajustes de última hora para se adequar ao meu corpo. O tecido sussurrava contra a minha pele, macio, mas estranho, como uma confiança emprestada. O peso dos olhares pousou sobre mim, não os olhares desdenhosos que eu vinha recebendo a noite toda, mas algo mais pesado, mais intencional. Virei-me lentamente, seguindo a sensação elétrica que subia pela minha espinha. Foi então que o vi pela primeira vez. Ele estava perto da parede oposta, parcialmente escondido por um enorme arranjo floral. Alto, com ombros largos envoltos num fato que até eu conseguia perceber que custava mais do que o meu aluguer anual. O seu cabelo escuro estava penteado para trás, revelando um rosto que parecia ter saído de uma pintura renascentista. Tudo ângulos agudos e simetria perfeita. Mas foram os seus olhos que me deixaram sem fôlego. Mesmo do outro lado da sala, eles brilhavam com uma intensidade que parecia despir toda a pretensão. Atrás dele, dois homens em fatos igualmente caros examinavam a sala com precisão experiente. Guarda-costas. A constatação deveria ter feito soar um alarme, mas, em vez disso, eu não conseguia desviar o olhar. Ele ergueu ligeiramente o copo de cristal na minha direção. Um gesto sutil, mas inconfundível. Rapidamente me virei de volta para a segurança da fonte de champanhe, com as bochechas a arder. Este não era o meu mundo. Eu estava ali para representar a senhora Whitmore, fazer uma aparição simbólica e sair sem ser notada. Amanhã eu estaria de volta ao meu uniforme de empregada de mesa no Rose's Diner, servindo café a camionistas e empresários que davam 15% de gorjeta nos dias bons. Parece desconfortável. A voz atrás de mim era grave e tinha um sotaque leve que eu não conseguia identificar. Algo europeu com as arestas suavizadas pela inflexão americana. Virei-me já sabendo quem iria encontrar. De perto, ele era ainda mais impressionante. A sua colônia envolvia-me, algo amadeirado e caro que me fazia pensar em florestas antigas e perigos ocultos. Estou bem. Consegui, segurando a minha taça de champanhe como um escudo. Só não estou habituada a estes eventos. Os seus lábios curvaram-se ligeiramente. Não era bem um sorriso. Eu também não. Ele estendeu a mão. Alexander Vulov. Hesitei antes de colocar os meus dedos nos dele. Emma Carter. A mão dele envolveu a minha completamente, quente e forte. Ele não a apertou, apenas segurou, o polegar roçando levemente os meus nós dos dedos antes de me soltar. Não está na lista de convidados, Emma Carter. O meu coração disparou. Estou aqui pela Margaret Whitmore. Ela não pôde vir. A viúva? Ele acenou com a cabeça uma vez, sem tirar os olhos do meu rosto. Uma amiga da família. Vizinha. Mudei o peso do corpo, subitamente consciente das solas gastas do meu único par de sapatos de salto alto. Provavelmente deveria ficar. Não era um pedido. A noite ainda é jovem, e esses eventos são tediosos sem companhia agradável. Antes que eu pudesse formular uma resposta que não soasse pateticamente ansiosa ou rudemente desdenhosa, uma comoção perto da entrada chamou a atenção de todos. Um grupo de homens entrou, as suas risadas cortando o murmúrio refinado da gala. Algo na atmosfera mudou instantaneamente. Uma tensão sutil, como um momento antes de uma tempestade. A expressão de Alexander endureceu como granito. Um dos seus guarda-costas inclinou-se para sussurrar algo em seu ouvido, e ele deu um aceno quase imperceptível em resposta. Quem são eles?
Perguntei, a curiosidade momentaneamente superando o meu nervosismo. Concorrentes de negócios, a sua voz esfriou vários graus. Com licença por um momento, Emma. Ele afastou-se com graça fluida, os seus guardas flanqueando-o enquanto se aproximava dos recém-chegados. Observei enquanto a energia barulhenta do grupo diminuía com a sua aproximação. Trocaram algumas palavras, baixas demais para serem ouvidas, mas a tensão era palpável mesmo de onde eu estava. Um homem mais jovem que os outros, com cabelo penteado para trás e muitos anéis, gesticulava descontroladamente, o rosto corado de raiva ou álcool, ou ambos. Eu deveria ter aproveitado a distração para me afastar, para voltar ao meu pequeno apartamento, com a torneira a pingar e o aquecimento temperamental. Em vez disso, dei por mim a aproximar-me, atraída por uma gravidade inexplicável. É desrespeitoso trazer o seu lacaio aqui, dizia o homem mais jovem, a sua voz elevando-se à medida que a conversa se acalorava. Este é um evento de caridade, não uma negociação de território. No entanto, aqui está você, Marco, a fazer uma cena. A voz de Alexander permaneceu perfeitamente calma, o que de alguma forma a tornava mais ameaçadora. Creio que você não foi convidado após o incidente do ano passado. O rosto de Marco escureceu. Você não é dono desta cidade, Vulov. Não importa o que seu pai o levou a acreditar, algo perigoso brilhou nos olhos de Alexander. Os guarda-costas se moveram sutilmente, as mãos desaparecendo dentro de seus casacos. O movimento foi tão suave, tão praticado, que quase não percebi. Mas eu tinha passado tempo suficiente em bairros perigosos para reconhecer o gesto pelo que era. Eles estavam armados. A constatação atingiu-me como água gelada. Quem quer que fosse Alexander Vulov, ele não era simplesmente um empresário rico. Nenhum empresário comum precisava de guardas armados ou inspirava esse tipo de medo com a mera presença. Afastei-me, subitamente desesperada por ar fresco. O meu salto prendeu na bainha do vestido emprestado e eu tropecei lateralmente num empregado que carregava uma bandeja de canapés. A bandeja inclinou-se, espalhando pequenos pedaços de torrada e caviar pelo chão de mármore, como confetes caros. Desculpe-me. Ajoelhei-me, recolhendo freneticamente os pedaços estragados enquanto as conversas paravam e as atenções se voltavam para mim. A vergonha consumiu-me enquanto recolhia os pedaços de torrada encharcados com os dedos trêmulos. Um par de sapatos de couro polido entrou no meu campo de visão, seguido por uma mão estendida para baixo. Olhei para cima e vi Alexander parado ao meu lado, com uma expressão indecifrável. Deixe isso, disse ele baixinho. A equipe vai cuidar disso. Coloquei a minha mão na dele e deixei que ele me puxasse para me levantar com uma força natural. Atrás dele, Marco e seus companheiros observavam a cena com interesse indisfarçável. Quem é a tua nova mascote, Vulov? Perguntou Marco, encorajado pela audiência. Não parece ser o teu tipo habitual. Um pouco simples para o teu gosto, não é? Algo frio e terrível instalou-se na expressão de Alexander, e a mão que ainda segurava a minha apertou-se quase imperceptivelmente. Pede desculpa à senhora, disse ele com voz suave, mas que ecoou pela sala subitamente silenciosa. Marco riu com um som frágil e forçado. Vamos lá, foi só o que eu disse, interrompeu Alexander. Cada palavra pronunciada com precisão. Peça desculpas à senhora. A ordem em sua voz era absoluta. Todas as pessoas na sala pareciam prender a respiração. O sorriso de Marco vacilou. Sem ofensa, senhorita, murmurou ele, sem olhar diretamente nos meus olhos. A orquestra no canto, que havia parado durante o confronto, começou a tocar novamente, timidamente. Uma valsa que preencheu o silêncio constrangedor com cordas arrebatadoras. Alexander virou-se para mim, sua frieza anterior derretendo-se em algo igualmente intenso, mas muito mais pessoal. Dance comigo, disse ele. Embora não fosse realmente um pedido, olhei para a multidão que ainda nos observava, para a bagunça no chão, para a expressão humilhada de Marco. Acho que não, dança comigo, repetiu Alexander, baixando a voz. Ou vou perder a paciência. Os seus olhos voltaram-se para Marco e o seu grupo. E todos os homens nesta sala vão se arrepender. Como se fosse uma ordem, os homens ao redor, incluindo a equipa de segurança e vários convidados, afastaram-se sutilmente, criando um caminho livre para a pista de dança. Até Marco e os seus companheiros recuaram alguns passos.
Naquele momento, compreendi que qualquer que fosse o poder que Alexander Vulov exercia, era absoluto neste círculo, e por razões que eu não conseguia compreender, eu tinha me envolvido na sua demonstração de domínio. As minhas opções eram simples: dançar com este homem perigoso ou potencialmente testemunhar algo que eu preferia não ver. Uma dança, sussurrei, permitindo que ele me levasse para o centro da pista. A sua mão pousou na minha cintura, firme e possessiva. Uma dança, concordou ele, embora o seu tom sugerisse que estava apenas a fazer-me à vontade. Enquanto me conduzia na valsa com uma graciosidade surpreendente para um homem tão formidável, senti novamente o aroma da sua colônia, agora misturado com algo metálico e pungente que poderia ser adrenalina. O vestido emprestado rodopiava em torno dos meus tornozelos, e os candelabros giravam acima da minha cabeça como estrelas presas num redemoinho. Fizeste um inimigo esta noite, disse baixinho, tomando cuidado para manter a expressão neutra para o nosso público. A risada de Alexander foi baixa e sem humor. Marco Ricci era meu inimigo muito antes desta noite. O pai dele e o meu tinham desentendimentos. Que tipo de empresário és exatamente? Ousei perguntar, embora suspeitasse que já sabia a resposta. Os seus olhos, de um tom de azul tão escuro que pareciam quase pretos no salão de baile escuro, fixaram-se nos meus. Do tipo bem-sucedido, Emma Carter, do tipo que faz os problemas desaparecerem. Um arrepio percorreu meu corpo, apesar do calor da sua mão nas minhas costas. Eu deveria estar aterrorizada. Deveria ter me desculpado assim que a dança terminasse e corrido o mais longe que os meus saltos usados me levassem. Em vez disso, encontrei-me estranhamente paralisada, como um coelho preso no olhar hipnótico de um predador, incapaz de desviar o olhar, mesmo com o perigo iminente. Por que eu? Perguntei finalmente, enquanto ele me guiava numa volta. Deve haver uma dúzia de mulheres mais adequadas aqui. Mulheres do teu mundo. Algo passou pelo seu rosto, talvez surpreendido com a minha franqueza. Tu eras a única que não queria nada de mim, disse ele após um momento. A única coisa genuína numa sala cheia de fachadas. A música cresceu à nossa volta, e Alexander puxou-me um pouco mais para perto do que a etiqueta da dança permitia. Eu deveria ter resistido, mantido alguma distância, mas em vez disso dei por mim a ceder à sua liderança, a estranha eletricidade que parecia passar entre nós. E agora? Perguntei, minha voz quase inaudível acima da orquestra. Seus lábios se curvaram naquele sorriso incompleto novamente. Agora eu me vejo querendo algo de você. A valsa terminou antes que eu pudesse responder. As notas finais pararam no ar entre nós como uma conversa inacabada. A mão de Alexander permaneceu na minha enquanto ele dava um passo para trás, seus olhos nunca saindo do meu rosto. Obrigado pela dança, Emma Carter, disse ele formalmente, embora não houvesse nada de formal na forma como me olhava. Como se eu fosse um quebra-cabeças que ele pretendia resolver peça por peça. Eu deveria ter ido embora. Deveria ter agradecido à senhora Whitmore pela oportunidade, devolvido o vestido com um bilhete educado e esquecido que esta noite tinha acontecido. Em vez disso, cometi o primeiro de uma série de erros fatídicos. Talvez outra, sugeri, com o coração a bater forte contra as costelas. Algo sombriamente satisfeito cruzou a sua expressão. Pensei que nunca irias perguntar. Enquanto ele me conduzia para uma segunda dança, vi Marco Reich a observar-nos do outro lado da sala. A sua expressão era uma mistura complexa de medo e cálculo. Por cima do ombro de Alexander, os seus guarda-costas mantinham a vigilância, examinando a multidão com eficiência treinada. Eu tinha entrado em algo muito além da minha compreensão, um mundo de jogos de poder e homens perigosos, de riqueza que comprava lealdade e silêncio em igual medida. E quando a mão de Alexander apertou possessivamente a minha cintura, percebi com surpreendente clareza que talvez nunca mais encontrasse o caminho de volta. Os candelabros acima de nós projetavam as nossas sombras entrelaçadas no chão de mármore. Um caleidoscópio de luz e escuridão. Escolha e consequência. O amanhã parecia estar a uma vida de distância, e o meu pequeno apartamento e o meu uniforme de empregada de mesa pertenciam a outra pessoa completamente diferente. Esta noite, eu pertencia à dança, ao momento. A ele, embora ainda não compreendesse o que isso significava. A noite prolongava-se como um sonho febril. Uma dança tornou-se duas, depois três, até eu perder completamente a conta. Alexander manteve-me ao seu lado mesmo depois de a música terminar,
com a mão pousada possessivamente na minha cintura, enquanto me guiava por conversas com pessoas cujos nomes e títulos se confundiam na minha memória. Sorri, murmurou ele ao meu ouvido durante uma conversa particularmente tediosa com um casal mais velho. Dmitri é um parceiro de negócios. A sua esposa coleciona fofocas como alguns colecionam arte. Forcei os meus lábios a formar o que esperava ser um sorriso convincente, embora o meu rosto já estivesse a doer devido ao esforço. A mulher Catarina Katrina estudou-me com o interesse clínico de um entomologista a examinar uma nova espécie de inseto. Como é que vocês se conheceram? Perguntou ela, com um sotaque semelhante ao de Alexander, mas mais pronunciado. O Alec nunca traz acompanhantes para estes eventos. Antes que eu pudesse gaguejar a verdade, que nos tínhamos conhecido há apenas 2 horas, o braço do Alexander deslizou à volta da minha cintura. A Emma é amiga da Margaret Whitmore, disse ele suavemente. Há algum tempo que venho tentando convencê-la a me acompanhar. A mentira saiu da sua boca com tanta facilidade que quase acreditei nela. Catarina certamente acreditou, sua expressão anteriormente suspeita, suavizando-se para algo como aprovação. Margaret tem um gosto excelente, disse ela, dando um tapinha no meu braço com os dedos adornados com joias. Vocês dois precisam se juntar a nós para jantar na próxima semana. Alexander inclinou a cabeça em sinal de concordância ou simplesmente de reconhecimento. Depois, afastou-me antes que eu pudesse dizer algo para contradizer a sua invenção. Por que mentiste? Perguntei assim que estivemos fora do alcance dos ouvidos alheios, a pergunta escapando-me antes que eu pudesse reconsiderar. Ele olhou para mim com um leve divertimento. Preferias que lhes dissesse que te vi do outro lado da sala e decidi fazer de ti minha. O calor subiu-me ao rosto. Isso não é... Eu ainda não sou. Ele concordou, baixando a voz para um tom que me causou arrepios na espinha. Mas o cavaleiro ainda é jovem. Um empregado apareceu ao seu lado, oferecendo champanhe. Alexander escolheu 2 taças e entregou-me uma, seus dedos roçando os meus deliberadamente. Há novos começos, disse ele, levantando a taça. Hesitei, depois toquei a minha taça na dele. A verdade, respondi. Algo parecido com respeito brilhou nos seus olhos antes de ele dar um gole. Eu fiz o mesmo. O champanhe deslizou pela minha garganta numa onda efervescente que não ajudou a acalmar os meus nervos. Um dos seus guarda-costas aproximou-se, inclinando-se para sussurrar algo. A expressão de Alexander endureceu momentaneamente antes de voltar à sua habitual calma impenetrável. Preciso de me ausentar por um momento, disse ele. Negócios que não podem esperar. Victor ficará consigo. Antes que eu pudesse protestar, ele se foi, movendo-se pela multidão com passos decididos. Em seu lugar ficou o mais alto dos seus 2 guardas, Victor, aparentemente, um homem enorme com cabelo loiro curto e um rosto que parecia permanentemente desaprovador. O Sr. Vulov disse para garantir o seu conforto, afirmou ele secamente, com um sotaque mais forte do que o de Alexander. Precisa de alguma coisa? O que eu precisava era de um momento a sós para organizar os meus pensamentos, para dar sentido à noite turbulenta e à atração magnética de um homem de quem, por toda a lógica, eu deveria fugir. Só um pouco de ar, disse eu, apontando para as portas da varanda, visíveis através da multidão. Se isso for permitido. A expressão de Victor não mudou, mas ele acenou com a cabeça uma vez e começou a abrir caminho entre os convidados brilhantes. As pessoas afastaram-se sem questionar, as suas conversas interrompidas à medida que passávamos. Senti os seus olhares curiosos como toques físicos na minha pele. O ar noturno atingiu-me como uma salvação quando finalmente chegamos à varanda. Os sons da gala silenciaram-se atrás de nós, substituídos pelo zumbido distante do trânsito da cidade e pelo sussurro do vento através das topiárias decorativas. Aproximei-me da balaustrada de pedra e agarrei-a com ambas as mãos, deixando que o ar fresco da noite clareasse a minha mente enevoada pelo champanhe. Quem é ele realmente? Perguntei sem me virar, a pergunta dirigida a Victor, mas principalmente às estrelas indiferentes acima. Por um longo momento, houve apenas silêncio, e pensei que ele talvez não fosse responder. Então, sua voz com sotaque forte veio de trás de mim, comedida e cuidadosa. O Sr. Vulov é um empresário com interesses variados. Importação, exportação, imóveis, segurança. Segurança? Repeti, virando-me para encará-lo.
É assim que você chama isso? O rosto de Victor permaneceu impassível. É assim que chamamos. Uma porta se abriu no outro extremo da varanda, derramando luz e música em nosso santuário silencioso. Marco Ricci tropeçou, seus movimentos sugerindo que ele havia bebido consideravelmente mais desde nosso encontro anterior. Ele congelou quando nos viu, balançando levemente nos pés. Bem, bem, ele balbuciou, seu olhar fixo em mim com uma intensidade desagradável. O novo brinquedo do Vulkov, deixado sozinho. Victor moveu-se com uma rapidez surpreendente para um homem do seu tamanho, posicionando-se entre Marco e mim. Volte para dentro, Sr. Ricci. Está embriagado. O riso de Marco foi desagradável. E o que é você? O babysitter dela. Onde está o seu chefe? Já encontrou alguém mais interessante? Os meus dedos apertaram a balaustrada de pedra. O Sr. Vulov saiu a negócios. Ele voltará em breve. Negócios? Marco repetiu, fazendo a palavra soar obscena. Foi isso que ele lhe disse? Deixe-me adivinhar. Ele viu-a do outro lado da sala. Decidiu que você era diferente das outras mulheres. Fez você sentir-se especial. Os seus lábios se curvaram. É a rotina dele. Na próxima semana será outra pessoa. Victor deu um passo à frente. Último aviso, Sr. Reati. Pergunte-lhe sobre a Natália. Marco continuou, com os olhos fixos nos meus, mesmo enquanto recuava um passo. Pergunte-lhe o que acontece às suas mulheres diferentes quando ele se cansa delas. Antes que Victor pudesse responder, as portas principais da varanda se abriram e Alexander apareceu. A mudança na atmosfera foi imediata e elétrica. A bravata de Marco murchou visivelmente sob o olhar frio de Alexander. Acho que estava de saída, afirmou Alexander, com palavras curtas e precisas. Marco moveu a mandíbula, mas toda a coragem que o álcool lhe tinha dado evaporou-se sob aquele olhar. Ele murmurou algo ininteligível e passou por Alexander, voltando para a segurança do salão de baile lotado. O silêncio instalou-se, quebrado apenas pelos sons distantes da gala e da cidade. Alexander dispensou Victor com um leve aceno de cabeça, esperando até que o guarda-costas se posicionasse junto às portas da varanda antes de se aproximar de mim. Ele incomodou-te? Perguntou com uma voz enganosamente gentil. Estudei o seu rosto, procurando qualquer sinal de que as palavras de Marco o tivessem afetado. Não havia nada. A sua expressão permanecia tão controlada e indecifrável como sempre. Quem é Natalia? A pergunta escapou-me antes que eu pudesse impedi-la. Algo perigoso brilhou nos seus olhos. Marco fala de coisas que não compreende. Isso não é uma resposta. Não, ele concordou, aproximando-se. Não é. Ele estava agora ao meu lado na varanda, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o seu calor contra o ar frio da noite. Abaixo de nós, a cidade se espalhava numa tapeçaria de luzes e sombras, carros movendo-se como células sanguíneas por artérias iluminadas. Há coisas sobre mim que não deves saber, disse ele após um momento, baixando a voz. Coisas que te fariam fugir, se fosse sensata. Virei-me para encará-lo de frente. Então por que estou aqui? Por que me escolheu? Ele me estudou com uma intensidade que me deixou sem fôlego. Porque quando te vi do outro lado da sala, tentando tanto desaparecer, reconheci algo. A mão dele se ergueu, os nós dos dedos roçando levemente a minha bochecha. Estás presa, tal como eu. Gaiolas diferentes, talvez, mas gaiolas mesmo assim. O toque da sua mão fez com que uma descarga elétrica percorresse a minha pele. Não estou presa, protestei, embora mesmo aos meus próprios ouvidos as palavras soassem vazias. Posso ir embora a qualquer momento. O seu sorriso não tinha humor. Podes tentar? Volta por aquelas portas, atravessa o salão de baile e sai pela entrada principal. Vê até onde consegues chegar antes de te virares. A indignação explodiu, dissipando parte da névoa que me envolvia desde o início da noite. Tens uma opinião muito elevada de ti mesmo. Não, disse ele suavemente. Acho que algo reconheceu outra coisa esta noite. Chama-lhe destino. Chama-lhe química. Chama-lhe autodestruição mútua. Mas não finjas que também não sentes isso. A pior parte era que ele estava certo. Algo se encaixou no momento em que nossos olhos se encontraram do outro lado do salão de baile. Uma chave girando em uma fechadura que eu não sabia que existia. Eu queria negar, provar que ele estava errado indo embora. Mas a verdade zumbia entre nós como um fio elétrico. Eu deveria ir para casa.
Eu disse, as palavras soando fracas até para os meus próprios ouvidos. Onde é a sua casa? Ele perguntou, tirando a mão do meu rosto. Um pequeno apartamento em East Ridge, nada de especial. Sozinha? A pergunta pairou no ar entre nós com uma implicação. Sim, admiti. Sozinha. Algo como satisfação passou pelo seu rosto. O meu carro pode levá-la. Não era um pedido. E algo me dizia que se recusasse, o seu elegante carro preto seguiria o meu táxi de qualquer maneira. Tudo bem, concordei, mas só uma boleia até casa. Nada mais. Os seus lábios curvaram-se. Claro. Voltamos à gala o tempo suficiente para Alexander dar uma desculpa aos anfitriões. Algo sobre um compromisso matinal que soou ensaiado e vazio aos meus ouvidos. Ninguém questionou. Ninguém se atreveu. O ar da noite tinha ficado mais frio durante o tempo que passamos na varanda. Estremeci no meu vestido emprestado enquanto descíamos os grandes degraus da frente do hotel, onde um Bentley preto brilhante esperava na berma. Victor segurou a porta traseira aberta enquanto o outro guarda-costas, cujo nome eu ainda não sabia, examinava a rua com olhos cautelosos. Depois de si, disse Alexander, com a mão na minha cintura, guiando-me para a frente. Hesitei na porta do carro. Não precisa de vir comigo. Posso dar o meu endereço ao motorista. A sua expressão não mudou, mas algo nos seus olhos endureceu ligeiramente. Insisto. Contra o meu bom senso, deslizei para o interior de couro, o assento frio e macio sob os meus dedos. Alexander seguiu-me, sentando-se ao meu lado com graça natural. A porta fechou-se com um baque sólido, selando-nos num casulo de luxo e silêncio. East Ridge, disse ele ao motorista. Depois pressionou um botão que levantou uma divisória de privacidade entre os bancos da frente e de trás. O carro afastou-se do passeio, deslizando no trânsito da madrugada quase sem fazer barulho. Olhei pela janela, vendo os edifícios opulentos do centro da cidade gradualmente darem lugar a estruturas mais modestas à medida que nos dirigíamos para leste. Estás muito calada, observou Alexander após vários minutos de silêncio. Virei-me e vi que ele estava a observar-me, o rosto meio sombreado pelo interior mal iluminado. Estou a tentar entender esta noite. O que há para entender? Nós nos conhecemos, dançamos. Estou a levá-lo para casa. É só isso? Perguntei, incapaz de esconder o ceticismo da minha voz. Ele se moveu ligeiramente, o joelho dele roçando o meu no espaço confinado. Por esta noite, sim, a implicação de que haveria mais noites pairou sem ser dita entre nós. Eu deveria ter protestado. Deveria ter deixado claro que este era um encontro único que nunca se repetiria. Em vez disso, dei por mim a estudar a linha forte do seu queixo, a forma como as suas mãos repousavam com confiança casual nas suas coxas. Fale-me sobre si, Emma Carter, disse ele, interrompendo os meus pensamentos. Eu dei uma risada pequena e sem humor. Não há muito o que contar. 26 anos, garçonete no Rose's Diner, mal consigo pagar o aluguel na maioria dos meses, sem família. Não é exatamente uma biografia fascinante. Sem família nenhuma. Algo no tom dele me fez olhar para ele com atenção. Os meus pais morreram quando eu tinha 19 anos. Acidente de carro. Sem irmãos. Eu parei, sem saber por que estava a compartilhar esses detalhes com um virtual estranho. E você? A sua expressão tremeu ligeiramente. O meu pai faleceu no ano passado. A minha mãe mora em Moscovo. Tenho uma irmã mais nova que se recusa a falar comigo. Por quê? Ela desaprova os negócios da família. Pensei nos guarda-costas armados, no medo de Marco Ricci, na maneira como as pessoas se afastavam de Alexander como água ao redor de uma pedra. Não consigo imaginar por quê, murmurei. Para minha surpresa, ele riu, um som genuíno que transformou o seu rosto, fazendo-o parecer mais jovem e menos intimidador. Tem fogo em si, Emma Carter. Gosto disso. O carro abrandou, virando para a minha rua com a sua fileira de prédios de apartamentos antigos. Não tinha dito ao motorista o meu endereço exato, mas ele dirigiu-se diretamente para o meu prédio sem hesitar. Como conseguiu? Comecei. Comecei, mas parei quando percebi. Já sabia onde eu morava. Alexander não negou. Gosto de estar informado. O carro parou em frente ao meu prédio. Pela janela, pude ver a luz exterior piscando, que o senhorio prometia consertar há meses. Os degraus de concreto rachados que levavam à porta de segurança com o interfone quebrado. Não é exatamente o luxo, disse eu, subitamente envergonhada pelo contraste entre o luxo do Bentley
e a pobreza da minha casa. As aparências enganam, respondeu Alexander, sem tirar os olhos do meu rosto. O que importa é o que está por baixo. O motorista abriu a minha porta e ficou em posição de sentido ao lado dela. Peguei na minha bolsa emprestada e preparei-me para sair, mas senti a mão de Alexander no meu pulso com um toque leve, mas inequivocamente restritivo. Jante comigo amanhã, disse ele. As palavras foram formuladas como um pedido, mas ditas como uma ordem. Eu deveria ter dito não. Deveria ter agradecido pela boleia e desaparecido no meu prédio, de volta à minha vida real, com seus ritmos previsíveis e perigos controláveis. Em vez disso, ouvi-me perguntar, a que horas? A satisfação brilhou nos seus olhos. Às 7 horas. Posso encontrar-me consigo em outro lugar, respondi, tentando manter alguma ilusão de controlo. O seu polegar roçou levemente o meu pulso, causando um arrepio no meu braço. Às 7, repetiu ele. O carro estará à sua espera. Escapou do seu aperto e saí do veículo, sentindo o ar fresco da noite após o calor do interior do Bentley. Alexander permaneceu sentado, mas inclinou-se ligeiramente para a frente. Bons sonhos, Emma Carter, disse ele, a sua voz uma promessa baixa que me acompanhou pelos degraus de betão rachados. Não olhei para trás enquanto procurava as minhas chaves, consciente do carro parado, dos olhos de Alexander em mim até eu desaparecer na relativa segurança do átrio sujo do meu prédio. Só quando cheguei ao meu apartamento no quarto andar, subindo as escadas porque o elevador estava sempre avariado, é que me permiti respirar fundo. Tirei os meus sapatos de salto alto desconfortáveis e afundei-me na beira do meu colchão afundado, ainda envolta no elegante vestido da senhora Whitmore, que agora parecia tão deslocado no meu pequeno apartamento quanto eu me senti na gala. O meu telemóvel apitou com uma mensagem recebida. O número era desconhecido. Até amanhã. Fiquei a olhar para o ecrã, com uma mistura de medo e expectativa a enrolar-se no meu estômago. Como é que ele tinha conseguido o meu número? Eu não lhe tinha dado. Também não lhe tinha dado a minha morada, mas ele sabia exatamente onde eu morava. Outra mensagem apareceu abaixo da primeira. Não penses demasiado nisso. Como se ele pudesse ver-me, pudesse ler os meus pensamentos através da distância entre nós. Pousei o telemóvel com cuidado, como se ele pudesse morder, e fui até a janela. O Bentley tinha desaparecido. A rua estava vazia, exceto por alguns carros estacionados e alguns transeuntes ocasionais. No entanto, enquanto olhava para a cidade envolta pela noite, não conseguia livrar-me da sensação de que ainda estava a ser observada, de que tinha entrado voluntariamente em algo que não compreendia, uma gaiola dourada cuja porta acabara de se fechar atrás de mim com um clique suave. Puxei as cortinas surradas e me afastei da janela. Mas o sono me escapou até tarde da noite. Meus sonhos eram assombrados por uma valsa que nunca lá acabava e olhos que brilhavam com uma promessa perigosa. A manhã chegou com uma clareza cruel. A luz do sol penetrava pelas minhas cortinas finas para iluminar a realidade do meu apartamento. A mancha de água se espalhava pelo teto. Os móveis incompatíveis, recolhidos em brechós e lixeiras. A pilha de contas na bancada da minha cozinha. O vestido elegante da Sr. Whitmore pendia na porta do meu armário como uma bela alucinação. A única prova tangível de que a noite anterior tinha realmente acontecido. O meu telemóvel vibrou na mesinha de cabeceira. Outra mensagem do número desconhecido de Alexander. Bom dia, Emma. O carro irá buscá-la às 6h30. Olhei para o ecrã, dividida entre a alegria e o desconforto. A coragem infundida pelo champanhe da noite anterior dissipou-se com a luz da manhã, deixando apenas perguntas. Quem era realmente este homem? O que ele queria de mim? E por que me sentia tão atraída por alguém que irradiava perigo por todos os poros? O meu turno no Rose's Diner começava ao meio-dia, o que me dava tempo de sobra para voltar. O vestido da senhora Whitmore e verificar o seu estado. Vesti-me rapidamente, com jeans e uma t-shirt desbotada, guardando cuidadosamente o vestido na sacola que ela me emprestara. A manhã estava fresca, o outono afirmando-se nas folhas que caíam e na brisa fria enquanto eu caminhava os 3 quarteirões até o prédio da senhora Whitmore. Ao contrário do meu prédio em ruínas, a casa dela erguia-se orgulhosamente numa rua arborizada, com sua fachada de tijolos desgastada, mas digna. Toquei a campainha, transferindo o peso do corpo nervosamente de um pé para o outro. A senhora Whitmore atendeu, vestindo um roupão de seda,
os cabelos grisalhos presos com cuidado, apesar da doença. Emma, querida, ela me cumprimentou, com voz suave, mas calorosa. Entre, entre. Seguia até a sala de estar, onde a luz do sol se filtrava pelas cortinas de renda sobre os móveis antigos. O quarto cheirava a chá de camomila e ao potpourri de rosas que ela fazia todos os verões. Como está a sentir-se? Perguntei, colocando cuidadosamente o saco de roupa sobre uma cadeira. Muito melhor hoje, ela assegurou-me, acomodando-se no sofá floral com a graça de uma mulher com metade da sua idade. Mas não se preocupe com isso. Conte-me sobre o baile. Divertiu-se? A pergunta parecia inadequada para o turbilhão da noite anterior. Foi inesperada, admiti, sentando-me na ponta de uma poltrona. Conheci alguém? Os olhos da Sra. Whitmore brilharam de interesse. Oh, alguém que eu conheça? Hesitei. Alexander Vulov. A mudança na sua expressão foi sutil, mas inconfundível. Um aperto ao redor dos olhos, um ligeiro endurecimento da postura. Entendo, disse ela cuidadosamente. E o que achou do Sr. Vulov? Conhece-o? Afirmei em vez de perguntar, observando a sua reação. A Sra. Whitmore suspirou, pegando a chávena de chá na mesinha ao seu lado. Conheci o pai dele, Mel, e encontrei Alexander em vários eventos ao longo dos anos. Ela tomou um gole deliberado antes de continuar. Os Vulovs são influentes nesta cidade há 2 décadas, desde que chegaram da Rússia. Que tipo de influência? Insisti, pensando nos guarda-costas armados, no medo de Marco Ricci. O seu olhar encontrou o meu com firmeza, do tipo que não suporta um exame minucioso. Querida, ela pousou a chávena com um tilintar suave. Alexander assumiu a maioria dos negócios do pai desde a morte de Marley, no ano passado. Engoli em seco. Ele é perigoso? Todas as pessoas com poder são perigosas para alguém, respondeu ela, deixando a não-resposta pairar entre nós. Ele convidou-me para jantar hoje à noite. Os dedos da Sra. Whitmore apertaram a chávena. E você vai? Já disse que sim, admiti. Mas agora não tenho a certeza se é sensato. Ela ficou em silêncio por um longo momento, estudando-me com olhos que tinham visto muito mais da vida do que eu. Alexander Volkov não é um homem a quem se diz não levianamente, ela finalmente disse. Mas também não é o seu pai, para o bem ou para o mal. O que isso significa? Significa, disse ela cuidadosamente, que Marley era cruel por natureza e por cálculo. Alexander, pelo que observei, é calculista, mas não inerentemente cruel. Ele pode ser protetor com o que considera seu. A maneira possessiva com que sua mão pousou na minha cintura, a intensidade do seu olhar quando disse que queria me tornar sua, tudo isso passou pela minha memória com um novo significado. Eu não sou dele, disse eu, as palavras soando ocas até os meus próprios ouvidos. O sorriso da Sra. Whitmore não continha humor. Ainda não, talvez. Saí do seu prédio com mais perguntas do que respostas. As suas palavras de despedida ecoavam na minha mente. Tenha cuidado, Emma. Homens como Alexander Volkov não perseguem mulheres casualmente. O que quer que tenha chamado a atenção dele para si, não será facilmente desviado. O resto do dia passou num borrão de recargas de café e pedidos gordurosos no Rose's Diner. Passei o meu turno no piloto automático. A minha mente estava noutro lugar, num salão de baile cintilante, na parte de trás de um carro de luxo, na promessa da noite que se aproximava. Estás a milhas de distância hoje, comentou a própria Rosie, enquanto eu, distraída, limpava o balcão pela 3ª vez. A proprietária da lanchonete era uma mulher corpulenta na casa dos 50 anos, com cabelos loiros com mechas e o cheiro permanente de óleo de fritura impregnado em seu uniforme. Encontro quente hoje à noite? Forcei um sorriso. Algo parecido. Bem, seja quem for, ele está a fazer você andar nas nuvens. Observou ela, com seus olhos perspicazes, que não perdiam nada. Apenas lembre-se de manter um pé no chão, querida. Homens são temporários. A renda é para sempre. Ri-me apesar de mim mesma. Sim, senhora. O meu turno terminou às 18 horas, dando-me tempo apenas para correr para casa e preparar-me para o carro do Alexander. Tomei um banho rápido, deixando a água quente levar o cheiro de gordura e café da cafetaria. Depois, em frente ao meu armário, enrolada numa toalha surrada, confrontei a realidade do meu guarda-roupa. Nada adequado para um jantar com um homem cujo relógio provavelmente custava mais do que o meu aluguer anual. Como se convocada pelo meu desespero,
ouvi uma batida à porta do meu apartamento. Apertando a toalha com mais força, espreitei pelo óculo da porta e vi uma jovem mulher com um fato preto impecável, segurando uma grande caixa branca. Entrega para Emma Carter, disse ela através da porta. Do Sr. Volkov. Hesitei, depois abri a porta, mantendo o meu corpo escondido atrás dela. Sou a Emma, disse ela, oferecendo a caixa com um sorriso profissional. O Sr. Vulov achou que você poderia gostar disto para esta noite. O carro chegará às 18h30, conforme previsto. Antes que eu pudesse responder, ela virou-se e foi embora, aparentemente com a missão cumprida. Levei a caixa para a minha cama e levantei a tampa com dedos trêmulos. Dentro, envolto em papel de seda, estava um vestido de seda esmeralda escura que refletia a luz como água. Por baixo dele havia um par de sapatos de salto alto pretos que pareciam elegantes e milagrosamente do meu tamanho. Um pequeno cartão estava em cima do conjunto, algo para combinar com os seus olhos. O gesto era ao mesmo tempo atencioso e presunçoso, um presente que apagava a minha autonomia na escolha da minha própria aparência. No entanto, quando levantei o vestido e o segurei contra mim, não pude negar a emoção que me percorreu. O tecido era requintado, o design simples, mas sofisticado, de uma forma que transmitia riqueza contida em vez de ostentação. Vesti-o, sentindo a seda fresca contra a minha pele, e virei-me para o pequeno espelho na porta do meu armário. O reflexo surpreendeu-me, o vestido assentava como se tivesse sido feito para mim, realçando as curvas que normalmente escondia sob uniformes de empregada de mesa e roupas casuais. Fazia os meus olhos parecerem mais verdes, a minha pele mais pálida, o meu cabelo mais escuro. Fazia-me parecer alguém que pertencia ao braço de Alexander Volkov. Precisamente às 18h30, o meu telemóvel vibrou com uma mensagem. O seu carro está à sua espera. Peguei numa pequena bolsa, desta vez minha, contendo apenas as minhas chaves, telemóvel e identificação. Sem dinheiro. De alguma forma, sabia que Alexander consideraria um insulto se eu tentasse pagar por qualquer coisa naquela noite. O mesmo Bentley preto da noite anterior estava parado na berma. Victor estava ao lado da porta traseira com profissionalismo impassível. Ele acenou com a cabeça uma vez em reconhecimento quando me aproximei. Boa noite, Srita Carter. Está linda. O elogio, feito com a sua voz de sotaque forte e sem qualquer mudança na sua expressão estoica, apanhou-me desprevenida. Obrigada, Victor. Ele abriu a porta e eu deslizei para o interior de couro, meio à espera de encontrar Alexander à espera. Em vez disso, o banco de trás estava vazio, com a divisória de privacidade já levantada. A viagem levou-nos ao centro da cidade, passando por arranha-céus reluzentes e boutiques exclusivas, depois virou inesperadamente em direção ao rio que dividia a cidade. Seguimos pela estrada sinuosa à beira do rio, até que a paisagem urbana deu lugar a propriedades mais isoladas, afastadas da rua, atrás de portões ornamentados e muros altos. Finalmente, o carro entrou numa longa alameda arborizada, aproximando-se de uma mansão que parecia erguer-se da paisagem como uma visão modernista em pedra e vidro. Câmaras de segurança acompanhavam o nosso progresso, e quando nos aproximamos da entrada principal, vi homens em fatos escuros posicionados discretamente ao redor do perímetro. Victor abriu a minha porta e ofereceu a mão para me ajudar a sair. O Sr. Vulov está à espera na casa principal, disse ele, apontando para as enormes portas duplas de madeira escura e vidro fosco. Hesitei, subitamente oprimida pela realidade de onde estava, na casa particular de um homem que, apesar dos nossos encontros tensos, ainda era essencialmente um estranho. Um estranho perigoso, se as palavras cuidadosas da Sra. Whitmore e os meus próprios instintos fossem dignos de confiança. Está tudo bem, Srta. Carter? Perguntou Victor, com a expressão imutável, mas o tom de voz sugerindo preocupação genuína. Sim, menti, alisando a seda do vestido emprestado, apenas absorvendo tudo. As portas da frente se abriram antes de chegarmos, revelando um interior elegante com piso de concreto polido, móveis minimalistas e iluminação estratégica que destacava o que parecia ser arte de qualidade museológica nas paredes. Um homem que eu não reconhecia, que não era o segundo guarda-costas do baile, acenou respeitosamente com a cabeça. Senhorita Carter, ele me cumprimentou. O Sr. Vulov está no terraço. Por favor, siga-me. Fui conduzida pelo amplo piso principal,
passando por espaços que se confundiam na minha mente nervosa. Uma sala de estar com uma lareira grande o suficiente para ficar em pé, uma sala de jantar dominada por uma mesa que acomodava 20 pessoas, uma cozinha onde os funcionários se moviam com eficiência silenciosa. Finalmente, portas de vidro se abriram para revelar um terraço de pedra com vista para o rio. O horizonte da cidade era visível à distância, enquanto o crepúsculo se instalava sobre a água. Alexander estava na beira do terraço, de costas para mim, com a silhueta contra o céu escuro. Ele se virou ao ouvir o som de nossa aproximação, e a intensidade de seu olhar ao passar por mim fez meu rosto corar. Emma, ele disse, meu nome em sua boca soando como algo precioso. Estás linda. Ele vestia uma camisa preta simples, aberta no colarinho, com as mangas enroladas para revelar os antebraços fortes, e calças escuras que enfatizavam a sua altura e força magra, menos formal do que na gala, mas não menos imponente. Obrigada pelo vestido, disse eu, recuperando a voz. Não era necessário. Discordo. Ele aproximou-se, contornando-me lentamente, com um olhar apreciativo, mas calculista. Fica-te na perfeição, eu sabia que ficaria. Forcei-me a encontrar o seu olhar. Costumas vestir os teus convidados para jantar? Um sorriso brincou nos cantos da sua boca. Apenas os especiais. O homem que me acompanhara limpou a garganta discretamente. O jantar está pronto para ser servido quando desejar, senhor. Alexander acenou com a cabeça. Dispensa, os seus olhos nunca deixando o meu rosto. Gostaria de fazer um tour pela casa primeiro, ou talvez tomar uma bebida. Uma bebida? Decidi, precisando de algo para acalmar os meus nervos. Ele guiou-me até uma área de estar no terraço, a sua mão na minha cintura, o mesmo toque possessivo da gala. Uma garrafa de champanhe já esperava em um balde de gelo ao lado de 2 taças de cristal. Parece tensa, observou ele enquanto servia o champanhe, o líquido dourado refletindo a luz das lanternas do terraço. Estou a jantar na casa de um homem que mal conheço, usando um vestido que ele comprou para mim depois de me trazer aqui no seu carro. Respondi, aceitando a taça que ele me ofereceu. Perdoe-me se estou um pouco nervosa. Alexander sentou-se ao meu lado no banco almofadado, perto o suficiente para que a sua coxa roçasse na minha. Não confias em mim? Devia confiar? Retorqui, tomando um gole de champanhe para esconder o meu nervosismo. Ele estudou-me por um longo momento. Não, disse ele finalmente, surpreendendo-me com a sua honestidade. Não deves confiar em ninguém neste mundo, Emma. Muito menos em homens com poder. Então por que estou aqui? Os seus olhos escureceram. Porque, apesar dessa sabedoria, há algo entre nós que desafia a cautela racional. Senti isso no momento em que te vi. Tu também sentiste. A verdade das suas palavras ressoou de forma desconfortável. Havia algo entre nós. Uma atração tão inexorável quanto a gravidade, puxando-me para ele, apesar de todos os sinais de alerta na minha mente. Conta-me sobre o teu negócio, disse eu, mudando de assunto. A versão real, não o que contas às pessoas em galas de caridade. A expressão de Alexander estremeceu ligeiramente, mas ele não fingiu ignorância. A minha família tem interesses em transporte marítimo, imobiliário, segurança privada e certos serviços regulatórios. Serviços regulatórios? Repeti ceticamente. É assim que chamam ao crime organizado hoje em dia? Arrependo-me das palavras no momento em que saem da minha boca, meio à espera de raiva ou negação. Em vez disso, Alexander riu-se. Aquela mesma risada genuína da viagem de carro, transformando suas feições severas em algo quase infantil. Você realmente tem fogo, disse ele, seus olhos aquecendo com o que parecia ser apreço genuíno. Sim, Emma. Alguns chamariam isso de crime organizado. Outros chamariam de preencher as lacunas deixadas por uma governança ineficiente. Depende da sua perspectiva. E a sua perspectiva é... Ele tomou um gole de champanhe pensativamente. A minha perspectiva é que herdei um império construído pelo meu pai. Um império com milhares de funcionários que dependem de mim, com operações que abrangem continentes e inimigos à espera de qualquer sinal de fraqueza. A sua voz endureceu ligeiramente. Eu não escolhi esta vida, Emma, mas não vou pedir desculpa por me destacar dentro das suas limitações. Pensei nas minhas próprias limitações. O emprego no restaurante que mal dava para pagar a renda. O diploma da faculdade comunitária que tive de abandonar após a morte dos meus pais. O estreitamento das possibilidades a cada ano que passava.
Estamos todos presos em alguma coisa, murmurei, ecoando as suas palavras da gala. Os olhos de Alexander encontraram os meus, algo como reconhecimento brilhando nas suas profundezas. Sim, ele concordou suavemente. Estamos. Um silêncio confortável instalou-se entre nós enquanto as luzes da cidade começavam a cintilar do outro lado do rio, estrelas aparecendo no céu escuro acima. A brisa trazia o aroma da água misturado com a colônia sutil que Alexander usava, a mesma fragrância amadeirada da noite anterior. Vamos comer? Sugeriu ele depois de os nossos copos ficarem vazios, levantando-se e oferecendo a mão. Coloquei os meus dedos nos dele, permitindo que ele me guiasse de volta através das portas de vidro para uma sala de jantar mais pequena e íntima do que a formal por onde tínhamos passado anteriormente. Uma mesa para dois tinha sido posta perto das janelas com vista para o terraço e o rio além. Velas tremeluzentes entre elegantes talheres. Os funcionários apareceram como se fossem conjurados, servindo um primeiro prato de uma delicada criação de frutos do mar que derretia na minha língua. O vinho substituiu o champanhe, um vintage vermelho rubi que Alexander mencionou ser de sua coleção particular, mas cujo nome não significava nada para mim. A conversa fluía mais facilmente a cada prato. Alexander revelou-se inesperadamente conhecedor de arte, literatura e até mesmo das obscuras bandas indie que eu ouço durante meu raro tempo livre. Eu me vi relaxando, apesar das minhas reservas iniciais, atraída para a órbita dele por mais do que apenas atração física ou perigo, por uma conexão intelectual genuína. Como você conhece os primeiros álbuns do Black Key? Perguntei, genuinamente surpresa quando ele mencionou uma faixa particularmente obscura de uma das minhas bandas favoritas. Uma sombra cruzou seu rosto brevemente. Minha irmã, ele disse após um momento. Anya, ela era apaixonada por música. Lembrei-me de ele ter mencionado anteriormente uma irmã que se recusava a falar com ele. Aquela que desaprova o negócio da família. Sim, a sua expressão fechou-se como persianas a serem fechadas. Ela foi para a universidade na Califórnia há 5 anos. Mudou de nome. Contacta a nossa mãe ocasionalmente, mas recusa-se a falar comigo. A dor na sua voz parecia genuína. Uma rachadura na sua fachada, de outra forma, impenetrável. Sinto muito, eu disse, estendendo a mão sobre a mesa para tocar a dele antes que pudesse pensar melhor. Ele virou a palma para cima, capturando meus dedos com os dele. Não sinta. Ela está mais segura longe de tudo isso. O polegar dele traçou círculos no meu pulso, causando arrepios no meu braço. É por isso que eu deveria ser forte o suficiente para deixar você ir embora também. Minha respiração parou. Mas não o vais fazer. Os seus olhos fixaram-se nos meus, escurecendo com intenção. Não, ele admitiu baixinho. Não vou. O resto do jantar passou numa névoa de comida requintada e olhares intensos. A mão de Alexander encontrava desculpas para tocar na minha. O joelho dele pressionava o meu debaixo da mesa. Quando a sobremesa foi servida, uma confecção de chocolate e frutos silvestres, mal provei. A tensão entre nós tinha se tornado quase insuportável. Gostaria de ver o resto da casa? Perguntou ele enquanto os funcionários retiravam os nossos pratos, a sua voz baixando para um tom que deixava claro o seu verdadeiro significado. Hesitei na soleira de uma decisão que mudaria irrevogavelmente o curso da minha vida. Entrar mais profundamente no mundo de Alexander Volkov significava aceitar tudo o que isso implicava. O perigo, os compromissos morais, a gaiola dourada que ele parecia ansioso por construir à minha volta. Mostre-me, disse eu, as palavras mal audíveis. Ele conduziu-me pela enorme casa, apontando características arquitetônicas e obras de arte com o conhecimento de um verdadeiro colecionador. Mas eu registrava pouco disso, demasiado consciente da sua proximidade, da inevitabilidade crescente entre nós. Passamos por salas cuja finalidade eu só podia adivinhar, portas que permaneciam firmemente fechadas e seguranças que acenavam respeitosamente a nossa passagem. Finalmente, chegamos ao que parecia ser uma ala privada, com a atmosfera a mudar de vitrine para espaço pessoal. Alexander abriu uma porta para revelar um escritório repleto de estantes. Uma enorme secretária de madeira escura posicionada diante de janelas que emolduravam o rio agora envolto pela noite. O meu santuário, disse ele, permitindo-me entrar primeiro. Poucas pessoas são convidadas para cá.
Dirigi-me às estantes, passando os dedos pelas lombadas encadernadas em couro. Muitos dos títulos estavam em Cyrillic, mas outros eram clássicos ingleses. Dostoiévski ao lado de Dickens, Tolstói ao lado de Twain. És cheio de contradições, observei, virando-me para encontrá-lo a observar-me com o mesmo foco intenso. Tal como tu, ele respondeu aproximando-se. A empregada de mesa com alma de poeta. A mulher que reconhece o perigo, mas caminha em direção a ele de boa vontade. Ele estava agora diante de mim, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor que emanava do seu corpo, pudesse sentir o cheiro misturado de vinho e colônia no seu hálito. Por que eu? Perguntei novamente, a pergunta que me assombrava desde a gala. De todas as mulheres que poderia ter, por que escolher alguém como eu? A mão de Alexander subiu para acariciar a minha bochecha, o seu toque surpreendentemente gentil para um homem com tanto poder à sua disposição. Porque olhas para mim e vês o homem, não a posição. Porque os teus olhos guardam segredos tão profundos quanto os meus. Porque quando estou contigo, a porta da gaiola se abre um pouco. Ele se inclinou, com a intenção clara, dando-me tempo para recuar, se eu quisesse. Em vez disso, levantei-me na ponta dos pés para o encontrar a meio caminho, as minhas mãos pousando no calor sólido do seu peito quando os nossos lábios se encontraram. O beijo começou suavemente, quase timidamente, mas rapidamente se transformou em algo mais desesperado, mais consumente. Os seus braços envolveram-me, puxando-me contra o seu corpo duro, enquanto os meus dedos se entrelaçavam no seu cabelo, prendendo-o a mim. Quando finalmente nos separamos, ambos a respirar pesadamente, os seus olhos tinham escurecido como a meia-noite. Fica comigo esta noite, disse ele, com palavras que estavam entre uma pergunta e uma ordem. Eu sabia que estava numa encruzilhada. Dizer sim era entrar totalmente no mundo de Alexander, com toda a sua escuridão e perigo. Dizer não era voltar para o meu pequeno apartamento, o meu uniforme de empregada de mesa, a minha vida de desespero silencioso, mas com a minha independência intacta. No final, não era realmente uma escolha. Sim, sussurrei contra a sua boca, sentindo o seu sorriso curvar-se contra os meus lábios antes de ele me beijar novamente, desta vez mais profundamente, com uma possessividade que me emocionava e assustava. Enquanto ele me conduzia do escritório para o que eu supunha ser o seu quarto, um telefone tocou. Não o som sutil de um telemóvel, mas um telefone fixo, o seu trinado agudo cortando a atmosfera carregada entre nós. Alexander congelou, a sua expressão mudando de desejo para algo mais frio, mais controlado. Preciso atender, disse ele, a voz tensa com arrependimento e algo que poderia ser preocupação. Espere aqui, não vou demorar. Ele voltou para o escritório, fechando a porta atrás de si com um clique suave que, no entanto, parecia definitivo. Fiquei parada no corredor, o feitiço do momento quebrado, o pensamento racional começando a se reafirmar na ausência de sua presença avassaladora. O que eu estava fazendo? Me envolvendo com um homem que praticamente admitiu comandar uma organização criminosa. Um homem cuja atenção me colocava em risco. Se os avisos cuidadosos da senhora Whitmore e os mais diretos de Marco serviam de indicação, fui até a janela no final do corredor. Olhei para os jardins bem cuidados, agora cobertos por sombras e luz da lua. O pessoal de segurança patrulhava o perímetro com movimentos precisos e profissionais. Além deles, ficavam o rio, a cidade, o meu apartamento, a minha vida, tudo parecendo estar a um mundo de distância agora. A porta do escritório abriu-se e Alexander apareceu, com uma expressão cuidadosamente controlada, mas com tensão evidente nos ombros e nos olhos. Está tudo bem? Perguntei, observando o seu rosto em busca de pistas. Um assunto de negócios que requer a minha atenção imediata, disse ele com voz seca. Preciso de sair. Victor irá levá-la para casa. A despedida foi tão inesperada quanto abrupta, deixando-me momentaneamente sem palavras. Apenas alguns minutos antes ele estava a beijar-me apaixonadamente, pedindo-me para passar a noite. Agora, ele não conseguia me tirar da sua casa rápido o suficiente. Assim, finalmente consegui, incapaz de esconder a mágoa na minha voz. Algo parecido com arrependimento passou pelo seu rosto. Ele aproximou-se, segurando as minhas mãos nas suas. Não é o que eu quero, Emma, mas isso não pode esperar, e não vou deixar-te sozinha aqui.
Podes me dizer o que está a acontecer? Não. A palavra foi absoluta, não permitindo discussão. Então, mais gentilmente, alguns aspectos da minha vida devem permanecer separados de ti para tua própria proteção. Eu queria discutir, exigir respostas, mas o tom firme da sua voz deixou claro que mais perguntas seriam inúteis. Em vez disso, acenei com a cabeça uma vez, tirando as minhas mãos das dele. Victor está à espera na entrada da frente, disse Alexander, seu tom suavizando-se ligeiramente. Ligo-te amanhã. Ele inclinou-se para roçar os lábios nos meus, um toque breve que continha mais promessa do que paixão. Depois virou-se e afastou-se, já tirando um telemóvel do bolso e falando rapidamente no que parecia ser russo. Voltei sozinha pela casa, o quarto parecendo subitamente mais frio, mais imponente sem Alexander ao meu lado. Victor esperava na porta da frente, como prometido, com a expressão impassível de sempre. O Sr. Volkov pede desculpas pelo fim abrupto da noite, disse ele enquanto me acompanhava até o carro que nos esperava. A viagem de volta ao meu apartamento passou em silêncio, minha mente repetindo os acontecimentos da noite. A conexão que senti com Alexander, o desejo que surgiu entre nós, a interrupção repentina que me mandou para casa sozinha. Quando o Bentley parou em frente ao meu prédio, Victor abriu a porta com sua eficiência habitual. O Sr. Volkov pediu-me para lhe garantir que entrará em contato consigo amanhã, disse ele, seu tom sugerindo que essa era uma mensagem que ele havia sido especificamente instruído a entregar. Acenei com a cabeça, emocionalmente exausta demais para falar, e subi para o meu apartamento. Só quando entrei, trancando a porta atrás de mim, é que me permiti processar completamente o turbilhão das últimas 24 horas. O vestido esmeralda pendia do meu corpo como uma segunda pele, uma lembrança tangível de um mundo que eu havia tocado brevemente, um mundo de riqueza, poder e escuridão que tanto me atraía quanto me aterrorizava. Tirei-o com cuidado, pendurando-o no meu armário ao lado do vestido devolvido pela Sr. Whitmore. Depois fiquei debaixo de um chuveiro quente até a minha pele ficar rosada, tentando lavar a confusão, o desejo, o perfume persistente da colônia de Alexander. Quando me enfiei na cama, o meu telemóvel tocou com uma mensagem recebida. Durma bem, Emma. O que foi interrompido esta noite continuará em breve. Olhei para o ecrã, um arrepio que não era inteiramente medo percorreu a minha espinha. Qualquer que fosse o jogo que estávamos a jogar, qualquer que fosse o caminho que eu tinha começado a trilhar, estava claro que Alexander Volkov não tinha intenção de me deixar ir embora. E apesar de tudo, dos avisos, do perigo, do vislumbre da escuridão do seu mundo, eu não tinha a certeza se queria isso. Acordei com batidas insistentes na porta do meu apartamento. Com os olhos embaçados e desorientada, procurei o meu telemóvel às cegas. 7h15. Muito cedo para qualquer visitante razoável. As batidas continuaram, agora mais urgentes. Vindo. Chamei, enrolando-me num roupão e correndo para a porta. Pelo olho mágico, vi a Sra. Whitmore, com o rosto normalmente composto tenso de preocupação. Abri a porta com um puxão. Sra. Whitmore, está tudo bem? Ela empurrou-me para entrar no apartamento, olhando para trás em direção à escada antes de fechar a porta com firmeza atrás de si. Precisamos de conversar, Emma, sobre Alexander Volkov. Meu estômago revirou. Como você soube? Todos sabem, interrompeu ela com uma voz invulgarmente aguda. Esse é o problema. Ela dirigiu-se à minha janela, espreitando através das cortinas para a rua abaixo. O que quer que tenha visto ali aprofundou as rugas à volta da sua boca. Foste à casa dele ontem à noite. Não era uma pergunta, mas acenei com a cabeça na mesma, subitamente consciente de como o meu roupão era fino. Como deve ser óbvio que ela me acordou. Ele convidou-me para jantar. A Sra. Whitmore afastou-se da janela, os seus olhos fixando-se no vestido esmeralda pendurado na minha única cadeira, onde eu o tinha deixado após o final abrupto da noite anterior. E ele deu-te presentes. É apenas um vestido, disse eu, as palavras soando vazias até aos meus próprios ouvidos. Nunca é apenas um vestido com homens como Alexander Volkov. Ela sentou-se na beira da minha cama desarrumada, de repente parecendo ter todos os seus mais de 70 anos. Senta-te, Emma, há coisas que precisas de entender. Sentei-me ao lado dela, apertando o roupão contra o frio da manhã e a gravidade na sua voz. Estás a assustar-me.
Ótimo, disse ela simplesmente. Deves estar assustada. Envolver-te com Alexander coloca-te em perigo. E não apenas por causa dos inimigos dele. O que queres dizer? A senhora Whitmore suspirou, torcendo as mãos no colo. Eu disse que conhecia o pai dele, Maylie. O que não lhe contei é o quanto eu o conhecia. Ela fez uma pausa, parecendo recompor-se. Há 30 anos eu era como você, Emma. Jovem, lutando, sonhando com algo mais. E Malevulov reparou em mim. A revelação me deixou em silêncio, atordoada. Tentei conciliar a mulher elegante e recatada ao meu lado com alguém que se envolveu com um homem como Malevulov. Conhecemos-nos na inauguração de uma galeria. Eu trabalhava como empregada, tal como tu trabalhas naquele restaurante. Ele destacou-me, perseguiu-me com uma intensidade que era... Ela fez uma pausa, procurando a palavra certa, inebriante. Em poucas semanas eu tinha me mudado para a casa dele, vestia roupas que ele escolhia, conhecia pessoas que ele aprovava. Eu acreditava que estava apaixonada. O que aconteceu? Perguntei, embora parte de mim não quisesse saber. Os olhos dela encontraram os meus, firmes apesar da dor refletida neles. Tornei-me sua posse, não sua parceira. A porta da gaiola fechou-se tão gradualmente que mal percebi até ser tarde demais. Ela segurou a minha mão com um aperto surpreendentemente forte. Mail tinha um temperamento terrível e um ciúme terrível. A implicação pairava no ar entre nós. Pensei na intensidade controlada de Alexander, na possessividade do seu toque. O Alexander não é como o pai dele, disse eu baixinho. Não, concordou ela. Não é. Mas a maçã raramente cai longe da árvore. E ele foi criado à sombra do Mahler, observando os métodos do pai, absorvendo as suas lições. Ela apertou a minha mão. O carro que está estacionado do outro lado da rua desde o amanhecer. São os homens do Alexander, a vigiar-te, talvez a proteger-te, mas também a monitorizar-te. Senti o sangue esvaziar-se do meu rosto. O quê? A senhora Whitmore acenou com a cabeça em direção à janela. Um sedã preto. 2 homens dentro. Eles seguiram-me quando saí de casa para vir aqui. Levantei-me e fui até a janela, abrindo cuidadosamente as cortinas, apenas o suficiente para espreitar. Efetivamente, um carro preto estava parado na berma, com os vidros escuros, mas não o suficiente para ocultar completamente as silhuetas de 2 homens nos bancos da frente. Não dei permissão para que ele me vigiasse, disse eu, com a raiva a crescer no meu choque. Homens como o Alexander não pedem permissão, Emma. Eles tomam o que querem e justificam isso como proteção, como cuidado, como amor. A senhora Whitmore levantou-se e aproximou-se de mim na janela. Consegui afastar-me do Mayle apenas porque ele permitiu, porque eu estava grávida e a criança não era dele. Virei-me para ela, atordoada com essa nova revelação. Você tem uma filha. A dor passou rapidamente pelo seu rosto. Tinha, ela corrigiu gentilmente, uma filha. Ela morreu no parto junto com o bebê. O Mali me deixou ir porque eu já era um produto danificado para ele, mas ele nunca abandonou completamente o seu direito sobre mim. Mesmo depois de se casar com a mãe de Alexander, ele continuava a enviar presentes no meu aniversário e mandava homens verificarem se eu estava bem periodicamente. As semelhanças com a minha própria situação eram demasiado evidentes para ignorar. A atenção inesperada de um homem poderoso, os presentes, a vigilância. Por que estás a contar-me isso agora? Porque ontem à noite, depois de saíres da casa de Alexander, houve um incidente. Um homem foi encontrado no rio. Marco Ritchie. O nome atingiu-me como um golpe físico. Lembrei-me do seu confronto bêbado na varanda. Os seus avisos sobre uma mulher chamada Natalia. O seu medo óbvio de Alexander. Ele está morto? Não, ainda não. Mas em estado crítico no Mercy Hospital. A versão oficial é que ele foi assaltado e atirado da margem do rio. Mas ninguém acredita nisso. Os olhos da Sra. Whitmore fixaram-se nos meus. Este é o mundo em que estás a entrar, Emma. Um mundo onde as pessoas que causam problemas desaparecem ou sofrem acidentes. Onde as mulheres se tornam bens a serem controlados e monitorizados. Afundei-me na cama, as minhas pernas, de repente, incapazes de me sustentar. Alexander teve que sair de repente ontem à noite, murmurei. Disse que era um assunto que não podia esperar. A expressão da senhora Whitmore suavizou-se com algo parecido com pena. Não sei se Alexander ordenou este ataque pessoalmente. Ele é mais calculista do que o pai era, menos propenso à violência emocional.
Mas aconteceu sob a sua autoridade, no seu território, a um homem que o desrespeitou publicamente. E tu? O meu telemóvel tocou na mesinha de cabeceira. Com dedos trêmulos, estiquei-me para o pegar, sabendo de alguma forma de quem seria a mensagem. Bom dia, Emma. Espero que tenhas dormido bem. O carro irá buscá-la ao meio-dia para o almoço. Outra mensagem apareceu logo abaixo, quase imediatamente. Vista o vestido verde novamente. Não consigo parar de pensar em como você ficou linda com ele. A senhora Whitmore não precisou ver a tela para entender. Ele está a chamá-la, disse ela, sem maldade. O que você vai fazer? Era a pergunta que eu vinha me fazendo desde o baile, desde o primeiro momento em que os olhos de Alexander se encontraram com os meus naquele salão de baile cintilante. O que eu faria? Continuar nesse caminho com um homem que representava tudo o que havia de perigoso e sedutor no poder? Ou recuar para a segurança da minha vida comum, com suas lutas comuns e limitações previsíveis? Não sei, admiti, colocando o telefone de lado. A senhora Whitmore assentiu como se a minha incerteza confirmasse algo para ela. Quando deixei Mail, eu não tinha nada. Sem dinheiro, sem contactos, sem proteção. Ele poderia ter me destruído com uma palavra. Sabe por que não o fez? Abanei a cabeça. Porque eu sabia coisas, segredos, detalhes sobre os seus negócios, os seus associados, os seus métodos. Ela endireitou os ombros. A informação é proteção, Emma. Se seguir em frente com o Alexander, mantenha os olhos abertos e os ouvidos atentos. Observe tudo. Lembre-se de todos. Pode ser a única apólice de seguro que você tem. Ela levantou-se para sair, parando na porta. Seja qual for a sua decisão, tenha certeza de que é o que você quer. Homens como Alexander Volkov não aceitam a rejeição com elegância e nunca esquecem o que consideram traição. Depois que ela saiu, fiquei imóvel na beira da cama, com os avisos dela a girar na minha cabeça como abutres. Lá fora, o sedã preto permanecia, uma lembrança visível do alcance de Alexander. O meu telemóvel brilhava na mesinha de cabeceira, aguardando a minha resposta ao convite dele, ou intimação, como a senhora Whitmore chamou. Eu tinha 3 horas antes que o carro chegasse ou não, dependendo da minha decisão. 3 horas para escolher entre a segurança da obscuridade e a perigosa possibilidade. A água quente do chuveiro não ajudou a clarear os meus pensamentos enquanto eu vestia as minhas roupas do dia a dia, jeans e uma blusa simples. Os meus olhos continuavam a se desviar para o vestido esmeralda, o seu tecido captando a luz da manhã como uma promessa silenciosa. O meu telefone tocou. Desta vez, não era uma mensagem, mas uma chamada real. O número de Alexander. Olhei para o ecrã, com o dedo pairando sobre o botão de aceitar, antes de finalmente pressioná-lo. Olá. A minha voz soou mais fraca do que eu pretendia. Emma, apenas o meu nome, mas a maneira como ele o disse me causou arrepios, apesar das minhas reservas. Não respondeste às minhas mensagens. Eu estava no chuveiro, respondi. O detalhe mundano parecia estranho na conversa com ele. Ah, uma pausa cheia de implicações não ditas. Dormiste bem? Pensei nas revelações da Sra. Whitmore sobre Marco Ricci no hospital e nos homens que vigiavam o meu apartamento. Não muito. Outra pausa, mais longa desta vez. Quando ele voltou a falar, a sua voz tinha arrefecido ligeiramente. Ouviste falar do infeliz acidente do Marco? Não era uma pergunta. Apertei o telemóvel com mais força. Foi um acidente? Claro, respondeu ele suavemente. Um assalto que deu errado. O caminho do Riverside pode ser perigoso à noite. É por isso que você teve que sair tão repentinamente para arranjar esse acidente? O silêncio que se seguiu foi pesado, cheio de tensão. Quando Alexander finalmente falou, sua voz havia baixado para aquele tom perigosamente suave que eu lembrava do baile de gala. Tenha muito cuidado com suas acusações, Emma. Ou o quê? Eu desafiei. A raiva temporariamente superou a cautela. Eu também terei um acidente? Não seja ridícula. O gelo em seu tom poderia ter congelado o sol. Eu nunca te faria mal, mas há realidades no meu mundo que você precisa aceitar se quisermos continuar. Se quisermos continuar, repeti lentamente. Então eu tenho uma escolha, Alexander suspirou. O som surpreendentemente humano vindo dele. Todos têm escolhas, Emma, mas escolhas têm consequências. Isso é uma ameaça? Não, ele disse, sua voz suavizando novamente. É simplesmente a verdade. Quero-te na minha vida.
Acho que queres estar lá, mas o meu mundo traz certas complicações, como homens a vigiar o meu apartamento. Mandaste fazer isso? Ou é outra complicação que devo aceitar? Outra pausa. Vejo que a senhora Whitmore tem enchido a tua cabeça de preocupações. O fato de ele saber da visita dela, tão recente que os homens no carro não poderiam ter relatado ainda, causou-me um arrepio. Também estás a colocar escutas no meu apartamento? Não, disse ele, parecendo genuinamente surpreendido com a sugestão. Mas a visita de Margaret Whitmore na manhã seguinte ao nosso jantar dificilmente é uma coincidência. Ela tem a sua própria história com a minha família. Ela contou-me, disse eu, sobre o teu pai? Sobre o que ele fez com ela? Alexander ficou em silêncio por um longo tempo. Perguntei-me se a chamada tinha caído. O meu pai, ele finalmente disse, medindo cada palavra com precisão. Era um homem brutal em muitos aspectos. Eu não sou ele, Emma. Então mande embora os seus cães de guarda. Deixe-me decidir por mim mesma se quero vê-lo novamente. A segurança é para sua proteção, ele rebateu. Marco Ricci tem associados que podem culpá-la pela condição atual dele, dada a sua ligação comigo. Uma ligação que consiste em 2 noites na sua companhia. Eu não diria que foi o grande romance do século. Ainda não, ele concordou. Algo mais caloroso entrou na sua voz. Mas eu senti isso desde o primeiro momento em que a vi, Emma. Há algo entre nós, algo raro. Diz-me que também não sentes isso. O pior era que eu sentia. Aquela atração inexplicável, aquela sensação de reconhecimento que transcendia os nossos mundos diferentes. Apesar de tudo, eu queria vê-lo novamente. Queria explorar essa ligação, fosse ela qual fosse. O carro chegará ao meio-dia, disse ele, perante o meu silêncio. A escolha de entrar nele é tua, mas fica a saber isto. A sua voz baixou ainda mais. Se te afastares agora, não te perseguirei. Ficarás livre de mim e do meu mundo por completo. Mas tem de ser agora, antes de irmos mais longe. A oferta surpreendeu-me. Um corte limpo, um regresso à minha vida normal. Devia ter sido exatamente o que eu queria depois dos avisos da Sra. Whitmore. Depois de saber do acidente do Marco, preciso de pensar, disse finalmente. Claro, respondeu ele com um tom neutro mais uma vez. Até ao meio-dia, então, talvez. A chamada terminou, deixando-me em silêncio, quebrado apenas pelos sons distantes do trânsito e pela minha respiração irregular. Fui até a janela, olhando para o sedã preto ainda estacionado na berma. Os homens dentro dele estavam apenas a fazer o seu trabalho, seguindo ordens, protegendo-me, se Alexander fosse digno de confiança. Pensei no meu turno no Roses mais tarde naquela tarde, no ciclo interminável de recargas de café e pratos gordurosos, nas gorjetas que mal cobriam as compras de supermercado. Pensei nos meus pais que partiram cedo demais, deixando-me sozinha para navegar pela vida adulta. Pensei no diploma da faculdade comunitária que tive de abandonar, nos sonhos adiados e, por fim, descartados. Então pensei em Alexander, na sua intensidade, na sua inteligência, na profundidade inesperada por trás da sua aparência controlada, na maneira como ele olhava para mim, como se eu fosse preciosa e misteriosa, em vez de comum e em dificuldades, a sensação da sua mão na minha cintura, os seus lábios contra os meus. Às 11h30, peguei no vestido esmeralda. O Bentley preto chegou precisamente ao meio-dia, com Victor a sair para abrir a porta traseira com a sua habitual eficiência estoica. Aproximei-me lentamente, vestindo o vestido que Alexander tinha enviado, com o meu próprio casaco gasto por cima para me proteger do frio do outono. Uma pequena bolsa com uma muda de roupa pendurada no ombro. Boa tarde, senhorita Carter. Victor me cumprimentou, com uma expressão impassível. Os homens que vigiam o meu prédio, eu disse sem preâmbulos. Eles também estão a vir ou vão ficar para vigiar o meu apartamento vazio? A boca de Victor se contorceu no que poderia ter sido um esboço de sorriso. Eles foram transferidos. Senhorita, senhor. Volkov os dispensou há 1 hora. A pequena concessão não deveria ter me aquecido como aquecera. Alexander a responder aos meus desejos, removendo a vigilância a qual eu me opusera. Deslizei para o banco de trás, meio à espera de encontrá-lo à espera. Mais uma vez, o carro estava vazio. Desta vez, o nosso destino não era a mansão de Alexander em Riverside, mas uma sala de jantar privada no Luciano's, um restaurante italiano sofisticado no centro da cidade.
O maître cumprimentou-me pelo nome enquanto Victor me acompanhava para dentro, conduzindo-nos pela área de jantar principal, onde as cabeças se viraram para observar o nosso progresso, e para uma sala isolada com uma única mesa para duas pessoas ao lado de uma janela, com vista para um pequeno jardim no pátio. Alexander levantou-se quando entrei, os seus olhos percorrendo-me com apreço indisfarçável. Ele usava um fato cinza escuro que enfatizava a largura dos seus ombros. Uma camisa branca impecável aberta no colarinho. Sem gravata, sem guarda-costas visíveis na sala. Uma tentativa de normalidade que era desmentida pela porta fechada e pela posição de Victor do lado de fora. Você veio, disse ele simplesmente, contornando a mesa para puxar a minha cadeira. Eu vim, concordei, permitindo que ele me sentasse, mas tenho condições. Algo como diversão brilhou nos seus olhos quando ele voltou para o seu lugar. Estou a ouvir. Chega de vigilância sem o meu conhecimento ou consentimento. Comecei olhando-o fixamente nos olhos. Chega de presentes surpresa deixados à minha porta. Chega de suposições sobre a minha disponibilidade. Respirei fundo. E total honestidade sobre o que aconteceu a Marco Ritti. Alexander tomou um gole de um copo de água, estudando-me por cima da borda. As três primeiras condições são razoáveis, disse ele após um momento. Quanto a Marco, ele foi atacado por agressores desconhecidos enquanto caminhava sozinho à noite numa área conhecida por assaltos. Essa é a versão oficial, e é a que deves manter se te perguntarem. E a versão não oficial? A sua expressão não mudou, mas algo nos seus olhos endureceu. Estás a usar um microfone, Emma? A pergunta chocou-me. O quê? Não, claro que não. Então não faças perguntas cujas respostas possam colocar-nos em risco. Ele pousou o copo com precisão deliberada. Há aspectos do meu negócio que devem permanecer separados da nossa relação pessoal, tanto para a tua proteção quanto para a minha. Então, devo simplesmente ignorar o facto de que um homem que me alertou sobre ti acabou quase morto na mesma noite. Sim, ele disse simplesmente. É exatamente isso que espero que faças. Um empregado entrou com uma garrafa de vinho, interrompendo temporariamente a nossa conversa. Alexander provou e aprovou com a facilidade de quem tem muita prática. Esperou que os nossos copos fossem enchidos e o empregado se afastasse. Depois inclinou-se ligeiramente para em frente. Emma, disse ele com uma voz mais suave, compreendo as tuas preocupações. A experiência de Margaret Whitmore com o meu pai influenciou a sua opinião sobre mim. É compreensível. Mas estou a oferecer-te algo diferente. Uma relação baseada no respeito mútuo e na honestidade, dentro de certos limites necessários. Que tipo de relação? Fiz a pergunta que pairava entre nós desde o baile de gala. O que exatamente queres de mim? Os olhos de Alexander fixaram-se nos meus. Tudo, disse ele simplesmente. O teu tempo, a tua confiança, o teu corpo, o teu coração. Quero partilhar a minha vida contigo. Dar-te tudo o que sempre quiseste ou precisaste. A intensidade da sua declaração deveria ter me assustado. Em vez disso, fez o meu sangue ferver. Uma mistura de desejo e algo mais profundo, mais perigoso. Mal me conhece, salientei, tentando manter alguma perspectiva. Sei o suficiente, respondeu ele. Sei que é inteligente, resiliente e que não se impressiona com riqueza ou estatuto. Sei que está sozinha há muito tempo, a travar as suas próprias batalhas. Sei que sente esta ligação entre nós tão fortemente quanto eu. A sua mão atravessou a mesa para cobrir a minha. O resto podemos descobrir juntos. O empregado voltou com o nosso primeiro prato, obrigando Alexander a retirar a mão. A refeição prosseguiu com uma conversa que cuidadosamente contornou a nossa tensão anterior. Ele perguntou sobre os meus interesses, contou-me histórias sobre os seus dias de universidade em Londres, fez-me rir com observações surpreendentemente perspicazes sobre a elite social da cidade. Na sobremesa, o vinho e a sua atenção exclusiva fizeram a sua magia. Relaxando-me apesar das minhas reservas persistentes. Quando ele sugeriu que caminhássemos no jardim privado do restaurante, concordei prontamente. Querendo prolongar o nosso tempo juntos. O ar outonal tinha uma frescura que complementava a luz dourada do final da tarde a filtrar-se através das folhas em mudança.
Alexander guiou-me por um caminho de pedra que serpenteava entre canteiros de flores cuidadosamente tratados e árvores ornamentais, com a mão na minha cintura, num toque possessivo que já me era familiar. Tenho pensado nas tuas condições, disse ele, enquanto parávamos ao lado de uma pequena fonte. E tenho uma contraproposta. Virei-me para ele, consciente da sua altura, da sua proximidade, da colônia subtil que eu começava a associar à segurança, apesar de toda a lógica contrária. Estou a ouvir. Vem morar comigo, disse ele, a franqueza da sugestão tirando-me o fôlego. Não como uma posse ou um troféu, mas como minha parceira. Partilha a minha casa, a minha vida. Os seus olhos fixaram os meus, sérios e intensos. Não é necessária vigilância se estiveres ao meu lado. Sem perguntas sobre os meus negócios que coloquem qualquer um de nós em risco. Apenas nós a construir algo juntos. Olhei para ele momentaneamente sem palavras. Não posso simplesmente... Por que não? Desafiou gentilmente. O que te prende àquele apartamento, aquele emprego na lanchonete? O que estarias a abrir mão que não pudesse ser substituído por algo melhor? A resposta, é claro, era independência, a liberdade de fazer minhas próprias escolhas, de falhar ou ter sucesso nos meus próprios termos. No entanto, mesmo enquanto esse pensamento se formava, eu o questionava. Que liberdade eu realmente tinha? Presa na pobreza, num emprego sem futuro, numa vida que se resumia a sobreviver em vez de viver. Preciso de tempo, disse finalmente. Isso está a acontecer muito rápido. Alexander assentiu, com um desapontamento visível nos olhos, mas aceitando a minha hesitação. Um compromisso, então. Fica comigo por uma semana. Vê como a vida poderia ser. No final desse tempo, se decidires voltar para o teu apartamento, respeitarei essa decisão. Sem vigilância, sem pressão. E o meu emprego? Ligo a dizer que estou doente? Sugeriu ele com um leve sorriso. Ou demites-te? Suspeito que a Rose sobreviverá sem ti por uma semana. A oferta era tentadora, um teste de uma vida que eu mal conseguia imaginar, com uma estratégia de saída se fosse demais. Quando começaria essa semana? O seu sorriso se ampliou, percebendo a minha resistência vacilante. Hoje à noite. Não tenho roupas, produtos de higiene pessoal. Tudo isso é fácil de adquirir. Ele interrompeu. Ou podemos parar no teu apartamento para pegar o que precisares. Pensei nos avisos da Sra. Whitmore sobre Marco no hospital, em todas as razões pelas quais eu deveria me afastar de Alexander Vulov e nunca mais olhar para trás. Então pensei em voltar para o meu apartamento vazio, para a solidão que tinha sido minha companheira constante desde a morte dos meus pais, para a luta árdua de pagar as contas. Uma semana, concordei finalmente, sem compromissos além disso. O sorriso de Alexander demonstrava triunfo e prazer genuíno em igual medida. Uma semana, ele repetiu, levando a minha mão aos lábios, embora eu suspeite que será o suficiente para convencê-la. Voltamos rapidamente ao meu apartamento para recolher o essencial, roupas, medicamentos, as poucas recordações dos meus pais que não suportava deixar para trás. Alexander esperou na sala enquanto eu fazia as malas, a sua presença enchendo o meu pequeno espaço de uma forma que o fazia parecer ainda mais pequeno, mais inadequado. Enquanto fechava a minha mala, vi o número da Sra. Whitmore num bloco de notas ao lado da minha cama. Impulsivamente enviei-lhe uma mensagem. Vou ficar com A por uma semana. Um período de teste. Terei cuidado. Obrigada pela sua preocupação. A resposta dela veio quase imediatamente. Lembre-se do que eu lhe disse. Olhos abertos, ouvidos atentos. Ligue-me se precisar, a qualquer hora. A viagem até a mansão de Alexander pareceu diferente desta vez. Menos como entrar em território proibido, mais como embarcar numa aventura. Alexander segurou a minha mão durante toda a viagem, o seu polegar traçando padrões na minha pele que me causavam arrepios de expectativa no braço. Os funcionários nos receberam na chegada, levando minha modesta mala com eficiência. Alexander me conduziu pela casa até uma ala que eu não tinha visto na noite anterior, abrindo portas duplas para revelar uma suíte de tirar o fôlego, um quarto maior do que todo o meu apartamento, com janelas do chão ao teto, com vista para o rio. Uma área de estar com lareira e vislumbres de uma casa de banho que parecia ser inteiramente em mármore. Os teus quartos, disse ele, observando atentamente a minha reação. Ligados aos meus por aquela porta. Ele indicou uma porta na parede oposta, mas com a tua própria entrada também.
Privacidade quando quiseres, companhia quando desejares. Fui até as janelas, apreciando a vista enquanto o crepúsculo se instalava sobre o rio. É lindo, admiti, impressionada com o luxo que Alexander considerava natural. Ele veio para trás de mim, colocando as mãos nos meus ombros. Você é linda, murmurou ele com o hálito quente no meu ouvido. Tenho pensado na nossa noite interrompida desde o momento em que tive que mandar você para casa. Virei-me nos seus braços, olhando para os olhos que escureceram de desejo. Sem mais interrupções? Nenhuma, prometeu ele, deslizando as mãos até a minha cintura. Limpei completamente a minha agenda. Durante a próxima semana, a minha única prioridade és tu. Quando ele me beijou, foi com a mesma intensidade da noite anterior, mas com um novo toque de posse, de certeza de que eu era agora, pelo menos temporariamente, dele. Eu cedi a isso, a ele, permitindo-me ser levada pela corrente de desejo que vinha crescendo desde nosso primeiro encontro. Suas mãos se moviam sobre a seda do vestido esmeralda, traçando as curvas por baixo com habilidade apreciativa. Você está deslumbrante com isso, murmurou ele no meu pescoço. Tenho imaginado você sem ele desde o momento em que o vestiu pela primeira vez. Eu deveria me sentir vulnerável, fora do meu ambiente neste mundo de riqueza e poder. Em vez disso, quando os dedos de Alexander encontraram o zíper nas costas do meu vestido, senti uma surpreendente sensação de força, de escolha. Eu estava aqui porque queria estar, entrando no mundo dele com os olhos bem abertos. Mostre-me, sussurrei contra a boca dele, as minhas mãos já trabalhando nos botões da camisa dele. Mostra-me o que significa ser tua. Os seus olhos escureceram com as minhas palavras, algo primitivo e possessivo brilhando nas suas profundezas. Minha, ele concordou, a única palavra contendo tanto a pergunta quanto a confirmação. Enquanto o vestido deslizava dos meus ombros para cair aos meus pés, enquanto Alexander me envolvia nos seus braços para me levar até a enorme cama, eu me rendia à inevitabilidade que havia sido colocada em movimento no momento em que os nossos olhos se encontraram naquele salão de baile cintilante. Para o bem ou para o mal, por uma semana ou mais, eu tinha entrado de cabeça no mundo de Alexander Volkov, na sua vida, nos seus braços, no seu coração. E apesar de todos os avisos, de todas as objeções racionais, eu não conseguia me arrepender. Os dias se misturavam no mundo de Alexander. Acordava todas as manhãs nos seus braços. A luz do sol entrava pelas janelas do chão ao teto, banhando-nos com um calor dourado. Tomávamos o pequeno almoço juntos no terraço com vista para o rio. Passávamos as tardes a explorar a cidade de maneiras que eu nunca teria condições financeiras de fazer. Visitas privadas a museus, restaurantes exclusivos, boutiques onde os funcionários conheciam Alexander pelo nome e me tratavam de uma forma diferente, o que era ao mesmo tempo emocionante e desconfortável. À noite, voltávamos para a casa dele. A nossa casa, como ele cada vez mais se referia a ela, onde me apresentou prazeres que eu nunca soube que existiam, tanto dentro como fora do quarto. A sua paixão só era igualada pela sua atenção, o seu desejo de conhecer cada centímetro do meu corpo, cada faceta da minha mente. Em que estás a pensar? Perguntou ele na nossa quinta noite juntos. Os seus dedos traçando padrões preguiçosos nas minhas costas nuas, enquanto estávamos deitados entrelaçados nos lençóis. Lá fora, a chuva batia nas janelas, transformando o mundo lá fora numa mancha de aquarela. Admiti que isto não parecia real. A minha bochecha pressionada contra o seu peito, ao ouvir o ritmo constante do seu coração. Como se eu fosse acordar de volta ao meu apartamento, de volta à minha antiga vida, ele se mexeu, inclinando o meu rosto para cima para encontrar o seu olhar. Isto é real, Emma, e não precisa acabar. A pergunta não dita pairou entre nós. A minha semana com Alexander estava quase no fim. O prazo que tínhamos acordado aproximava-se com certeza inexorável. Em breve, eu teria que decidir. Voltar à independência e à luta, ou abraçar essa nova vida de luxo e paixão e comprometer-me. Porque, apesar da bolha de felicidade que tínhamos criado, a realidade se intrometia de maneiras pequenas, mas inconfundíveis. As chamadas que Alexander atendia no seu escritório, com a porta firmemente fechada. Os homens que iam e vinham em horários estranhos, falando em tons baixos que cessavam quando eu entrava numa sala. A maneira como os funcionários e associados me observavam com curiosidade mal disfarçada
como se tentassem determinar o que me tornava especial o suficiente para capturar a atenção total do seu chefe. E durante tudo isso, os avisos da Sra. Whitmore ecoavam na minha mente. Informação é proteção. Mantenha os olhos abertos e os ouvidos atentos. Então eu observei. Eu ouvi. Reparei quais associados deixavam Alexander tenso, quais nomes faziam sua expressão estremecer. Eu cataloguei os padrões de seus negócios, as remessas discutidas com eufemismos cuidadosos, os territórios mencionados de passagem, as hierarquias evidentes em quem esperava e quem era admitido imediatamente em sua presença. Descobri que Victor tinha servido com o pai de Alexander em alguma função não identificada antes de imigrar para os Estados Unidos. Que Dmitri, o colega de trabalho do baile de gala, controlava o sindicato dos trabalhadores portuários através de um complexo sistema de subornos e favores. Que uma mulher chamada Arena administrava o lado legítimo da Volkov Enterprises com eficiência assustadora e lealdade inabalável. Mais importante ainda, descobri sobre Natália, o nome que Marco me atirou como uma arma na varanda, não por Alexander, que desviou as minhas perguntas cuidadosas, mas por uma fotografia que encontrei numa gaveta da secretária enquanto procurava uma caneta. Alexander com o braço em volta de uma loira deslumbrante, o sorriso dela frágil, os olhos assombrados. A ex-noiva do Sr. Vivulov, explicou Victor quando lhe mostrei casualmente a foto, a sua expressão não revelando nada antes do meu tempo com ele. O que aconteceu com ela? Perguntei, mantendo o tom leve, apenas curioso. Os olhos de Victor encontraram os meus, algo como um aviso em suas profundezas. Ela decidiu que aquela vida não era para ela. Mudou-se. Para Perth, creio eu. A forma como ele enfatizou o destino pareceu deliberada, a informação oferecida como explicação e advertência. Perth, o mais longe possível daqui sem sair completamente da terra. Esses pensamentos rodopiavam na minha mente, enquanto os dedos de Alexander continuavam a explorar suavemente a minha pele. Os seus olhos estudando o meu rosto, com aquela intensidade que ainda fazia o meu coração acelerar. Você está a pensar demais novamente, murmurou ele, pressionando os lábios na minha testa. O que está a incomodá-la? Marco Rishi, eu disse, o nome escapando antes que eu pudesse reconsiderar. Houve alguma novidade sobre o estado dele? O corpo de Alexander tensionou-se sutilmente debaixo do meu, embora a sua expressão permanecesse neutra. Ele está a recuperar. Os médicos esperam uma recuperação total. Fisicamente, pelo menos fisicamente. Um leve encolher de ombros, alguma perda de memória em torno do incidente. Não é incomum com traumatismo craniano. Os dedos dele retomaram o caminho ao longo da minha coluna. Por que o interesse repentino por Marco? Escolhi minhas palavras com cuidado. Estava a pensar na noite em que nos conhecemos. Como ele o confrontou na gala. História antiga, Alexander descartou. Nossas famílias são rivais há gerações. O pai dele e o meu discordavam em muitas questões, como o seu pai e a senhora Whitmore. Sugeri, testando limites. Algo escureceu nos olhos dele. Não é bem a mesma situação. O meu pai tinha sentimentos genuínos por Margaret. À sua maneira, os Riches sempre foram concorrentes nos negócios. Nada mais. Apoiei-me num cotovelo, estudando o seu rosto na luz fraca. O que aconteceu entre eles? Entre as vossas famílias? Alexander ficou em silêncio por um longo momento, com uma expressão indecifrável. Então ele suspirou, levando uma mão ao meu rosto para afastar o cabelo com uma ternura inesperada. Não vais deixar isso para lá, vais? Perguntou ele. Resignação em vez de raiva na sua voz. Quero entender o teu mundo, disse eu com sinceridade. Todo ele, não apenas as partes que escolhes mostrar-me. Outro silêncio, mais longo desta vez. Esperei, paciente, sentindo que ele estava a ponderar o quanto revelar. Os Vulovs e os Riches controlam diferentes aspectos da economia subterrânea desta cidade há décadas. Ele finalmente começou com voz comedida. O meu pai lidava com importações, exportações, proteção. Antônio Ricci especializou-se em jogos de azar, prostituição, drogas locais, e existia um equilíbrio instável. Não era exatamente paz, mas um entendimento mútuo dos limites. Ele mudou de posição, sentando-se contra a cabeceira da cama, puxando-me para o seu lado como se precisasse da conexão física para continuar. Quando assumi o lugar do meu pai após a sua morte,
Comecei a consolidar as operações, a modernizar. Antônio era da velha guarda, resistente à mudança. O seu filho Marco viu uma oportunidade na transição. Achou que eu seria mais fraco do que o meu pai, mais fácil de desafiar. Ele estava certo? Perguntei, sentindo os músculos de Alexander ficarem ligeiramente tensos com a pergunta. Não, ele disse simplesmente, ele não estava. As implicações ficaram implícitas entre nós. Pensei em Marco no hospital, no acidente que o tinha convenientemente removido como ameaça, pelo menos temporariamente. E Natalia? Perguntei, o nome caindo no silêncio como uma pedra em águas calmas. Como ela se encaixa nisso tudo? Alexander ficou completamente imóvel ao meu lado. Quem lhe contou sobre Natalia? Marco a mencionou na gala. Eu o lembrei e vi uma fotografia na gaveta da sua secretária. Seu maxilar se contraiu. Revistando minhas coisas, Emma procurando uma caneta. Eu rebati, mantendo o olhar firme. A fotografia estava lá. Victor disse que ela era a tua ex-noiva. Alexander ficou em silêncio por tanto tempo que me perguntei se ele iria responder. Quando ele finalmente falou, sua voz tinha uma monotonia que eu nunca tinha ouvido antes. Natalia era sobrinha de Antônio Reich. O nosso noivado era para ser uma oferta de paz, uma união entre as famílias. Os dedos dele pararam na minha pele. Não era um casamento por amor, pelo menos não da minha parte. Ela tinha certas expectativas sobre o seu papel, sobre o quanto teria acesso aos negócios da família. E quando não conseguiu esse acesso, os olhos dele encontraram os meus. Havia algo frio e distante neles que me fez tremer, apesar do calor da sala. Ela encontrou outras maneiras de obter informações. Informações que depois partilhou com o tio e o primo. As peças se encaixaram na minha mente com uma clareza repugnante. Ela traiu-te? Sim. Essa única palavra continha volumes de dor e fúria. Conversas íntimas podem ser uma poderosa ferramenta de coleta de informações. Lembrei-me do conselho da senhora Whitmore, que informações são proteção. E de repente me perguntei se eu estava a jogar um jogo mais perigoso do que imaginava nas minhas observações cuidadosas do mundo de Alexander. O que aconteceu com ela? Perguntei, embora parte de mim não quisesse saber a resposta. Nada aconteceu com ela, disse Alexander, com a voz controlada mais uma vez. Quando descobri a sua traição, terminei o nosso noivado e sugeri que ela poderia ser mais feliz noutro lugar. Ela escolheu Perth. Um acordo generoso garantiu o seu conforto e o seu silêncio. Um alívio tomou conta de mim, embora as perguntas permanecessem. Natalia realmente partiu voluntariamente? Ou o exílio era a única alternativa a um destino como o de Marcos? E o que dizia sobre mim o fato de eu estar aliviada em vez de horrorizada com a possibilidade? Eu nunca te trairia, disse suavemente. As palavras surgiram sem que eu as pedisse. A expressão de Alexander suavizou-se e a sua mão subiu para acariciar a minha bochecha. Eu sei, disse ele com uma certeza que me aqueceu e me deixou inquieta. Tu não és a Natália. Tu não queres o meu dinheiro nem o meu poder. Tu queres-me a mim. Então ele beijou-me, um beijo que rapidamente se tornou mais urgente, mais intenso. Eu cedi a ele, deixando de lado perguntas sem resposta e dúvidas persistentes em favor da conexão imediata e inegável entre nós. Mais tarde, enquanto Alexander dormia ao meu lado, eu olhei para as janelas manchadas pela chuva e enfrentei a decisão que se aproximava. Restavam 2 dias da semana que havíamos combinado. 2 dias até que eu tivesse que escolher. Voltar à minha antiga vida ou abraçar essa nova, com todas as suas complicações e concessões. A resposta veio-me na luz cinzenta do amanhecer, quando o braço de Alexander me apertou durante o sono, o seu corpo instintivamente a procurar o meu. Para o bem ou para o mal, eu já tinha escolhido. Talvez tivesse escolhido no momento em que aceitei o seu convite para dançar no baile de gala, ou quando entrei no seu carro para jantar, ou quando concordei com esta semana de teste. Agora eu pertencia a Alexander, a ele de certa forma, mas, mais importante, a mim mesma no mundo dele. A Emma Carter que existia antes, lutando, invisível, sozinha, parecia uma versão incompleta da mulher que eu estava a me tornar ao lado dele. Quando ele acordou, eu estava a observá-lo, minha decisão evidente nos meus olhos antes mesmo de eu falar. Pergunte-me novamente, disse baixinho. Ele piscou para afastar o sono, compreendendo ao perceber minha expressão. Muda-te para minha casa, disse ele sem hesitação na voz.
Sê minha parceira, minha igual, meu amor. Sim, respondi simplesmente. O seu beijo foi jubilante, possessivo e terno, tudo ao mesmo tempo. Quando ele finalmente se afastou, os seus olhos mantinham um calor que eu ainda estava a me acostumar a ver dirigido a mim. Vou mandar levar as tuas coisas do teu apartamento hoje, disse ele, já fazendo planos, reivindicando a minha vida como sua. E devemos comemorar esta noite. Jantar no Lumen, ou talvez... Espere, interrompi gentilmente. Antes de nos deixarmos levar pelos planos, há algo que preciso de dizer. Alexander ficou imóvel, o cansaço substituindo a alegria nos seus olhos. Já estás a ter dúvidas? Não, assegurei-lhe, segurando a sua mão na minha. Mas preciso que compreendas uma coisa. Estou a escolher-te, a escolher-nos com os olhos bem abertos. Sei quem és, o que fazes. Não estou a pedir que mudes ou que me protejas da verdade. Um alívio passou por seu rosto, seguido por algo mais profundo, mais complexo. Emma, deixa-me terminar, eu disse, apertando sua mão. Sei que haverá partes do teu trabalho nas quais não poderei me envolver, limites que não ultrapassarás por mim, assim como há limites que eu não ultrapassarei por ti. Não estou a pedir total transparência em tudo, apenas honestidade entre nós aqui na nossa vida privada. Ele estudou-me por um longo momento, como se estivesse a ver-me de uma nova forma. O que exatamente estás a dizer? Estou a dizer que aceito o teu mundo, Alexander. Mas não serei a Natália que usa a tua cama para obter informações e não serei uma posse como a senhora Whitmore era para o teu pai. Encarei o seu olhar com firmeza. Serei sua parceira em todos os sentidos que importam, mas também serei eu mesma, com os meus próprios limites, os meus próprios princípios. Algo mudou na sua expressão. Respeito misturado com o desejo que sempre estava presente quando ele olhava para mim. E se esses princípios entrarem em conflito com o meu mundo, então vamos resolver isso juntos, disse simplesmente. É isso que os parceiros fazem. Ele ficou em silêncio por um momento, considerando as minhas palavras com a deliberação cuidadosa que ele aplicava a todas as decisões importantes. Finalmente, ele assentiu, apertando a minha mão. Parceiros, ele concordou, a palavra soando como uma promessa e um desafio. A celebração naquela noite foi íntima, em vez de extravagante. Jantar no terraço, apesar do frio do outono. Uma lareira acesa ao ar livre. Apenas nós dois, com as luzes da cidade espalhadas abaixo como estrelas dispersas. Alexander providenciou a mudança dos meus poucos pertences do meu apartamento. Entreguei as minhas chaves ao meu senhorio. O meu emprego no restaurante da Rosie terminou formalmente com um bônus generoso que fez os olhos da Rosie arregalarem-se de choque. Há novos começos, disse Alexander, levantando o seu copo para o meu enquanto nos sentávamos ao lado da lareira, envoltos em mantas macias contra o ar da noite. E olhos claros, acrescentei, pensando nos avisos da Sra. Whitmore, que se revelaram precisos e incompletos. Sim, havia perigo no mundo de Alexander. Compromissos necessários, verdades difíceis de enfrentar. Mas havia também essa conexão, paixão, possibilidade. 3 meses depois, a transformação da minha vida estava completa de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado naquela primeira noite no baile de caridade. Eu tinha encontrado o meu lugar no mundo de Alexander. Não como sua posse ou sua fraqueza, mas como sua força, sua confidente, sua consciência quando necessário. Eu mantinha certos limites, recusei detalhes de segurança, a menos que fossem genuinamente necessários. Insisti em manter a minha amizade com a Sra. Whitmore, apesar da sua história com o pai dele, e criei uma pequena fundação usando parte da mesada que Alexander tinha estabelecido para mim, ajudando mulheres a escapar de relacionamentos abusivos e a construir vidas independentes. Alexander, para seu crédito, respeitou essas escolhas. Ele negociava em vez de exigir, fazia concessões quando era importante e, gradualmente, permitiu-me vislumbres dos aspectos do seu negócio que ele inicialmente mantinha separados. Não porque eu pedi, mas porque ele confiava em mim, uma confiança que eu guardava tão ferozmente quanto ele me protegia. Marco Ricci recuperou-se do acidente e acabou por regressar aos negócios da família com um novo respeito pelos limites. A tensão entre as famílias diminuiu, não transformando-se em amizade, mas numa coexistência mais estável, facilitada em parte pela minha presença neutra ao lado de Alexander. A Sra. Whitmore,
Inicialmente cética em relação à minha decisão, gradualmente aceitou que a minha relação com Alexander era fundamentalmente diferente da dela com o pai dele. Ele olha para ti de forma diferente, admitiu durante um dos nossos chás semanais. Meili olhava para mim como uma posse. Alexander olha para ti como se fosses essencial para ele. A verdade da sua observação atingiu-me com particular força numa noite, 6 meses depois de me ter mudado para a casa de Alexander. Estávamos a organizar um evento de caridade, o meu primeiro como anfitrião oficial da propriedade Volkov, quando ouvi uma conversa que não era para os meus ouvidos. Ela mudou-te, disse Dmitri a Alexander num momento de silêncio. Os dois homens que estavam perto da porta do escritório quando me aproximei do corredor suavizaram as tuas arestas. Não suavizaram, corrigiu Alexander, com a voz cheia da autoridade tranquila que eu conhecia tão bem. Concentraram. Tudo o que faço agora tem um propósito mais claro, por causa dela. A dúvida tingiu o tom de Dmitri. Uma empregada de mesa que conheceste numa gala. Ainda não entendo o que a torna diferente de todas as outras. Houve uma pausa durante a qual eu deveria ter anunciado a minha presença, mas fiquei paralisada, à espera da resposta de Alexander. Os outros queriam o que eu podia lhes dar. Ele disse finalmente. Dinheiro, status, proteção. Emma me quer, só a mim, e ela vê-me. Não a posição, não o poder, não o legado. Ela faz escolhas com os olhos bem abertos, sabendo exatamente quem e o que eu sou. E isso é suficiente, insistiu Dmitri. Este acordo doméstico, esta parceria. O riso de Alexander revelava diversão genuína. Mais do que suficiente. É tudo. Afastei-me silenciosamente, não querendo embaraçar nenhum dos dois ao revelar que estava a ouvir a conversa. Mas as palavras de Alexander ficaram comigo durante toda a noite, aquecendo-me mais do que o champanhe ou os olhares de admiração dos convidados que antes me ignoravam como se eu fosse invisível. Mais tarde naquela noite, depois que o último convidado partiu e nos retiramos para a privacidade dos nossos quartos, Alexander observou-me tirar os brincos de diamante que ele me dera para a ocasião. Simples, mas requintados, como a maioria dos seus presentes atualmente, escolhidos com uma compreensão cada vez maior dos meus gostos. Feliz? Perguntou ele, os seus olhos encontrando os meus no espelho enquanto eu me sentava na penteadeira. Virei-me para encará-lo de frente, considerando a pergunta com a honestidade que se tornara a base do nosso relacionamento. Eu estava feliz. A vida que construíramos juntos tinha pouca semelhança com qualquer futuro que eu pudesse ter imaginado para mim mesma antes daquela festa fatídica. Ela veio com complicações. Eu ainda estava a aprender a lidar com compromissos que às vezes tinha dificuldade em conciliar com os meus princípios. No entanto, também trouxe paixão, propósito, parceria com um homem cujas complexidades combinavam com as minhas. Um homem que me ofereceu o mundo, mas que me valorizou mais por ver além da sua superfície brilhante, a pessoa por baixo. Sim, respondi simplesmente, levantando-me para atravessar a sala até ele. Estou feliz. Os seus braços envolveram-me, puxando-me contra o calor sólido do seu peito. Mesmo com todas as complicações? Perguntou ele, com uma rara vulnerabilidade na voz. Estiquei o braço para traçar a linha forte do seu queixo, pensando em quão longe tínhamos chegado desde aquela primeira dança, aquele primeiro comando. Mesmo com todas as complicações, confirmei, porque são as nossas complicações e enfrentamo-las juntos. O sorriso de Alexander continha toda a intensidade, toda a posse, todo o fascínio perigoso que me atraiu a ele pela primeira vez, mas agora continha também outra coisa. Um calor, uma ternura, uma parceria forjada numa escolha lúcida em vez de uma paixão cega. Dança comigo, murmurou ele pegando na minha mão. Desta vez não era uma ordem, mas um convite. E enquanto nos movíamos juntos no silêncio do nosso quarto, sem música, apenas com o ritmo dos nossos batimentos cardíacos sincronizados, eu sabia com absoluta certeza que tinha feito a escolha certa naquela noite no baile de gala, e que todas as noites desde então, nos braços de Alexander, no seu mundo, no seu coração, eu não tinha encontrado uma gaiola, mas uma chave, que destrancava partes de mim que eu nunca soube que existiam, revelando forças que eu nunca soube que possuía. Quaisquer que fossem os desafios que nos esperassem, quaisquer que fossem as complicações que a nossa união invulgar pudesse enfrentar,
Iríamos enfrentá-los como tínhamos começado, com os olhos bem abertos, os corações totalmente envolvidos e uma dança que continuava passo a passo em direção ao nosso futuro partilhado.